Pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Pod Norte aqui, mais um dia de papos excelentes para esclarecer, para trazer informação para o nosso público. E bom dia, Costa. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Vilar. Bom dia aos nossos convidados, né? Doutora Andréia Ramires, doutor Christopher Ramires e doutor Jefferson Borges. Fernandes e Ramires, advogados e associados. Isso aí. Hoje o papo vai ser bacana, né? Nós vamos estar dentro da área que todo mundo tem bastante dúvida, que é o mundo do pessoal do PCD, o mundo né? do direito, o mundo da justiça. Do direito, né? da justiça, incluindo o pessoal PCD. Eu quero já começar, então, agradecendo, né? Que no programa passado nós estávamos falando da ecoterapia. Exato. Foi show de bola a festa junina, o arraiado do pessoal da Ecolife. Maravilhoso tudo que aconteceu, o bingo beneficente, começou uma ajuda de verdade e daqui a 2 meses estão pensando lá na feijoada com pagode para poder levantar mais fundos para o pessoal da ecoterapia, para que famílias consigam ser atendidas? Ser atendidas, né? Que tem um espaço maior para o pessoal que as crianças carentes e que ela consiga realmente fazer toda a manutenção do espaço e proporcionar mais famílias a mesma coisa que a Vitória teve. Qualidade de vida, ter um potencial melhor para os pais, né? Porque a gente vê em todos os eventos que a gente passa lá, a situação de que 80% das mães lá estão sozinhas. Os maridos abandonam as mães, não participam da situação. E eu falei lá, né, na hora do bingo, que não são só as crianças lá e os adolescentes que precisam de ajuda, né? A família precisa de ajuda, né? O trabalho é para a família, né? Não é verdade? Exatamente. Doutora, bom dia. Se apresenta pra gente aí, da onde a senhora veio, conta a sua história, para começar lá de trás, né, Vilar? Exatamente. Conta a sua história, o sonho de ser advogada, como é que foi, até montar o escritório, tá? E o que a senhora faz no escritório. Sim. Bom dia. Eu que agradeço, né? É uma satisfação estar aqui e poder contribuir de alguma forma, né? As pessoas que precisam, que, como dizem, né? Às vezes as informações, esclarecimentos abrem-se portas e espero contribuir da melhor forma possível. Estamos aqui para isso. Eu trabalho na área, né? Já tem mais de 15 anos, desde 2009. E desde 2009 eu pensei, bem, vou trabalhar, mas eu quero fazer algo diferente, né? E sempre procurando, então, esse diferencial, fazendo pós-graduações, que é aquela tal história, né? Você se forma e aí você pensa, parei, agora sou advogada, passei na ordem, mas aí você chega à conclusão que não, a gente sempre, né, temos que procurar melhorar, né? Nada para, nada fica estabilizado, as coisas mudam, a sociedade, os pensamentos, as leis, enfim. Então, desde então, sempre fazendo pós-graduações, já fiz a área civil, trabalhista e previdenciário. E acabei, assim, me apaixonando pela área previdenciária, porque quando você consegue alcançar, né, ajudar pessoas que necessitam, e você vê aquela alegria, enfim, aquele retorno, e mudar, né, as situações de pessoas, né, vulneráveis, e também a pessoa conquistar aquilo que, sabe, você sempre contribuiu, seria o melhor benefício, e você poder dar o que é o seu certo, justo, né, isso não tem preço. E então, estou focada na área previdenciária atualmente. E o que eu posso dizer assim, né, é que tudo começa com planejamento, um bom planejamento. Porque temos aí, enfim, diversos benefícios. E em relação aos benefícios, você tem que analisar qual que é o melhor, que nem sempre o que é o melhor para um vai ser para o outro. Exato. E você tem que buscar o que vai ser o melhor valor financeiro, valor. E às vezes as pessoas pensam, né, que nem o LOAS, que muitas pessoas falam, ai, doutor, eu quero entrar aí com o pedido de LOAS, que eu estou precisando. Mas aí eu explico, mas a senhora, quem te falou do LOAS, né? E às vezes nem a pessoa sabe, que me falaram, me dissem. Aí eu explico, né? Eu sempre falo, vamos fazer o seguinte, deixa eu analisar, a senhora já trabalhou, quanto tempo a senhora trabalhou, né? Deixa eu analisar seu CNIS,
que é um extrato, né, de todas as contribuições, né, se a pessoa trabalhou. E aí eu faço o seguinte, primeiramente eu reúno todos os documentos, e depois eu vou analisar, uma coisa personalizada, né? E aí eu explico, mas a senhora tem aqui exemplo, né? Que ela veio com propósito, né, para conquistar lá, eu quero o LOAS. E aí eu analisando os documentos, eu falei assim, não, mas a senhora tem aí 14 anos de contribuição, e a senhora já tem quase idade. Vamos contribuir? Por quê? Vou explicar o porquê. O LOAS vamos dizer que é uma lei, ela não é um benefício, é a lei orgânica, né, da assistência social. Então, dentro dessa lei, existem vários programas assistenciais do governo. E, então, você tem lá, o LOAS, ele é um benefício, que é uma BPC, que é um benefício, prestação continuada. E esse benefício, você vai receber por mês um salário mínimo, não tem 13º salário. E não é bem um benefício, né? É para as pessoas que se enquadram naqueles requisitos legais. Quais são? A grosso modo, é uma indenização, né? Assim, se você está numa situação de Sim, vulnerabilidade, sim. vai verificar a renda per capita da família. Sim. Então, tem toda essa situação. De repente, vamos supor que alguém da família, né, esteja trabalhando, você pode perder esse benefício, né? E tem também a aposentadoria por invalidez, que seria uma outra situação, né? Outra situação. Uma outra situação que as pessoas acabam confundindo. Às vezes a pessoa tem o direito de aposentar o filho, que é PCD, a filha, ou qualquer membro da família, e poderia aposentar por invalidez e está procurando outra coisa, que é o LOAS. E aí se confunde as coisas de uma coisa totalmente distinta da outra, né? Se perde no falta de conhecimento, não é isso, doutora? Justamente. Mas eu posso fazer só um cortezinho? Vamos apresentar o doutor aqui, a gente não entra Sim, exatamente no meio do assunto aqui. Perdoa a gente, vamos lá. Doutor, Seja muito bem-vindo, doutor Christopher. Bom dia a todos, é uma imensa honra estar aqui, conhecendo vocês e contribuindo com o podcast de vocês. Eu advogo na área já tem mais de 5 anos, sou especialista na área trabalhista, contratos e recentemente estou me especializando também em leilões, que eu acho que é uma área muito interessante para fazer um dinheirinho, né? Sim, sim. Eu sempre tive um sonho de construir o escritório, ter um escritório especializado em cada área. Tanto que quando eu me formei, eu resolvi trabalhar com a doutora André, que é minha mãe, né? Conversei com alguns amigos, expliquei o projeto e a gente está construindo algo. Tanto que agora é Fernandes e Ramírez, advogados associados. Então, o escritório ele não fica focado apenas, poderia dizer, previdenciário. Sim. Ele é focado em previdenciário, é focado em trabalhista, consumidor, civil, família, tributário. Ou seja, tem advogados nessas áreas, especialistas nessas áreas. Legal. A gente tem outros parceiros que atuam em cada uma dessas áreas. Sim. Por exemplo, eu sou focado na área trabalhista, família e civil, assim como o Dr. Jefferson, que fica na parte criminal e família. E a doutora também, ela atua na área da família e na área previdenciária. O piano do Dr. Jefferson é um pouco mais pesado, e criminal é complicado. Tem que ter estômago, e ele gosta. E a gente já volta, né, Vila? A gente já volta lá com a doutora. Como é que é trabalhar com a família? Tem um lado bom e um lado ruim também, né? Cobrança maior? Para poder você chegar na régua da mãe, Cara, eu poderia do pai. dizer que não, porque quando eu estava na faculdade eu resolvi não fazer estágio com ela. Eu fiz estágio, trabalhei na prefeitura, trabalhei com uma vereadora, trabalhei com um deputado. Aprendi muita coisa que foi essencial para estar casando e trabalhando nessa área agora que eu estou. Legal. Tem alguns problemas que eu poderia falar, passar a mão na cabeça. Mas assim, a doutora é uma pessoa muito correta, certa. Então ela faz as cobranças de forma objetiva e da forma que é correta, que você é saber separar o momento de estar na sua casa e o momento de estar no escritório. Então, um assunto que a gente discute no escritório, fica no escritório assim como um assunto que fica na casa. Legal. Então tem que ter a cobrança voltada no quê? Porque a área do direito, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente tem que respeitar os prazos. A gente está envolvido com assuntos que são de suma importância aos clientes. Se a gente perde qualquer coisa e deixa de fazer, a gente está prejudicando uma vida, uma família. Sem sombra de dúvidas. Então tem que ser um negócio muito impessoal dentro do escritório. Legal, legal.
Agora nós vamos Você aprofundar agora, né? Você viu que o negócio é. Eu falo que o legal de você ter uma base familiar bem montada é quando você passa o que você gosta de fazer, você faz com amor, Sim. e aquilo que você faz por dinheiro. Sim. E quando você consegue somar as duas coisas, ou consegue falar assim, eu faço aquilo que eu só gosto de verdade de fazer, que nem o Arthur tá ali, se apaixonou por esquema de podcast, da área de comunicação. Então você está passando um pouco daquilo que você ama e você vai tendo um norte para, né? Um norte para os seus filhos para falar, meu, isso aqui. Eu ia falar do com ditado, você, mas né? como eu não lembro ele 100%, né? Aquele ditado que diz: quando você faz o que você gosta, você não trabalha nem um dia no ano, né? Verdade. Sim. Você faz o que Verdade. você gosta, então aquilo é prazeroso, né? Não é o fardo do trabalho, né? E o brilho no olhar, né? Quando você olha para a pessoa e aí você sente aquele brilho no olhar, Sim. né? E falando de brilho no olhar, que eu não posso esquecer, gratidão ao pessoal da Polícia Civil no programa passado, pela homenagem que eu recebi aqui, do Legal. nosso falecido e amigo Biuto, Nós por Nós, que passou a vida inteira ali dele no DEIC de São Paulo. E eu tive a honra de receber a medalha aqui no programa passado, da família da Polícia Civil. Sou muito grato pelos projetos da Vitória, né? Projeto Vitória. Então, gratidão a toda a família da Polícia Civil, pelas palavras, pela homenagem que fizeram comigo aqui no programa passado. E eu cheguei em casa, minha família, o pessoal me ligando, conversando, e eu falei, meu, é fruto do trabalho, é fruto daquilo que você faz de bom, né? Entendeu? A causa Reconhecimento, PCD, né? É. A causa de ajudar o próximo para mim foi essencial e a gente só fica grato quando a gente é reconhecido de verdade, né? Assim, você vai colher esses frutos, né? E você passa para as outras pessoas que você pode fazer se a gente fizer um pouquinho, cada um, para mudar o mundo, né? Que a gente não vai levar nada daqui, né? Então eu fico imensamente agradecido. E doutora, vamos voltar então onde a gente parou, né? Seria Sim. então a divisão do quê? A falta de informação. E no mundo das pessoas que entram na problemática de acontecer uma situação difícil na família, de você ter alguém especial, eu falo por minha causa, a sua vida muda de num 360 graus muito louco. Chega gente que te ajuda e chega gente que quer se aproveitar do sofrimento da família. Isso eu posso falar que eu passei por isso. Preconceito, discriminação, Tia, né? advogados também que quando você procura alguém que é especializado, é diferente de você procurar alguém que não é especializado, mas ele vai falar, pô, esse aqui eu vou tentar aqui, ó, vem aqui. E aí vai ficar nadando, procurando saber. Mas talvez um pouco por causa do tempo, né? Sim. Porque assim, a Vitória está com quantos anos? A Vitória hoje está com 24. Então, eu acho assim que esse olhar, e aí vocês, como operadores do direito, acho que podem falar isso com muito mais tranquilidade, ele é um olhar muito recente, né? De olhar efetivamente a pessoa que necessita, né? Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores, assim, inclusive de mudança da legislação recente, né? Ele falou uma coisa que eu acho que é extremamente importante. Por isso que na hora da gente se reunir para montar realmente um escritório de advogados, é cada um na sua área. Porque a gente não pode ser... Eu não me aventuro na área dela. Então, é isso que eu queria Porque dizer. cada área do direito É uma específico. especialização. Por exemplo, recentemente estava discutindo com um colega porque ele queria aplicar uma coisa, um artigo civil na justiça trabalhista. Mas só que eu falei, aqui é de forma subsidiária. Não é porque está no Código de Processo Civil que vai dar para aplicar aqui. Sim. Então, cada justiça atua de uma forma diferente. E o se tamanho, você pega aqui um o tamanho da advogado, outra assim, parte vai fazer uma diferença sem tamanho também. se né? você pega um advogado que é especializado apenas na Uma área trabalhista multinacional, e vai mexer, por exemplo, com a área dele que envolve saúde, indenização, às vezes o advogado ele pode bater a cabeça mesmo tentando fazer o melhor trabalho possível. Sim. Então, é importante sempre buscar o advogado que é especialista na área. É o que aconteceu com nossos convidados aqui, lembra? Que a gente vê com o doutor Renato Soares e o doutor Mauro Ribas. Eles são especialistas na parte criminal em defender policiais. É. Então, os caras chegaram no top do top daquilo. Então, quando você for procurar um advogado, procure um advogado especialista. No caso que é erro médico, setor previdenciário, e tá lá. Previdenciário que de repente também tem uma especialização no caso do LOAS, do aposentadoria por invalidez. Por quê? São pessoas que vão te defender melhor, vão saber o que estão falando para você e não vai se aventurar. Porque o se aventurar, quando a gente fala de causa, e quando as pessoas entram naquela coisa, peraí,
Qual vai ser o valor disso? E você vai ter advogados que se formam, se especializam, que está aqui, e vai ter a faculdade que o cara hoje, infelizmente, está saindo a granel formações de gente que não estudou direito e por faculdades que não tem nome e que vai lá, vamos lá. Estudou direito, mas não fez direito. Exatamente, não fez direito. É mais ou menos isso que acontece. E não fez direito. Infelizmente, a causa, onde vai acabar tudo isso? Quem ele vai atender. Porque Na você vida tem da pessoa. Exatamente, você na vida da pessoa, porque ele vai ter um profissional mal qualificado, que não entende de verdade no assunto, como o doutor disse aqui, um aventureiro. Até ele sair nisso aqui, quantos clientes dele não prejudicou? Pela falta de conhecimento dele. E sabe o que é complicado nisso? Às vezes chegam casos no escritório que a gente tem que consertar O erro de outro que advogado. fizeram. E aí complica. Porque o Demais. processo ele já correu um tempo, tem prazos. A inicial já Por deu. exemplo, Já foi ruim, né? Você, ao distribuir a inicial, você tem que juntar todas as provas que é possível. Exatamente. Eu falo que às vezes na trabalhista a gente tem um problema, que é o seguinte, você tem que, quando você está para o reclamante, você tem que distribuir com todas as provas. Mas tem um problema que tem jurisprudência, tem a lei que fala que você pode juntar provas até o fim da instrução. Sim. Mas só que mesmo aqui, a gente juntando no fim, tem juiz que não dá. Então, você tem um time. Então, se você pensar no processo de você, tem essa jurisprudência, eu vou juntar antes do juiz encerrar a instrução. Mas só que se você juntar na inicial, é muito mais seguro para você. Você não vai ter que recorrer ao tribunal. Então, para você consertar um processo no meio do caminho, é muito mais difícil do que você começar uma petição. É a mesma coisa quando o Dr. Jefferson vai na delegacia. Se você se sai um boletim de ocorrência redondo certinho, você orientou a pessoa, você conversou com o delegado, conversou com todo mundo, é melhor do que você ter que consertar isso quando já ofereceu. Uma coisa quadrada para tentar deixar ela redonda, né? Porque não adianta seguir em frente, porque vai ter complicações, recursos, porque você está dando vazão ou lacunas para que a parte contrária ela vai recorrer justamente naquela situação que você deixou lá, aquele espaço, né? E suas possibilidades vão baixando também, né, doutora? Bem, porque eu acho que tudo começa com uma boa fundação. Não adianta você entrar às pressas, correndo de qualquer forma, de todos os jeitos, não recolher os documentos relevantes, necessários, porque aí quando você vai entrar, dependendo que você vai pegar uma causa de um colega que já está em tramitação, é muito mais difícil. E a gente gosta muito de uma conversa muito sincera e aberta. Olha, os riscos são esses. Fazer os apontamentos. Nós podemos até entrar, porque tem casos que a gente não temos condições de entrar. Médico e advogado são dois profissionais que você não pode mentir. Conta a verdade que é melhor. Justamente, Né? aqui é o momento de falarmos Exatamente. tudo tem que ser esclarecido. E às vezes a gente até assusta os clientes. Porque quando já chega com a mente formulada pelo Google. Então. Eu falo, não existe causa-ganho. Sim. A gente não sabe como o juiz vai decidir. O juiz também é um ser humano. E depende do quê? Se você está falando isso, mas cadê as provas? Sim. Então, diversos atendimentos que a gente faz, na hora que eu vou olhar as provas e vejo que não está batendo com o que o cliente está fazendo, eu recuso. Porque eu não gosto de entrar numa aventura. Para mim é uma aventura judicial entrar sabendo que eu vou perder. Eu vou cobrar do cliente, o cliente vai me pagar e eu vou entrar e vou perder. Então, qual que é o benefício que eu e o cliente vai ter nisso? E outra, né? O nome, o profissionalismo, são coisas que não vende no mercado da esquina. Você tem que construir. E é muito mais fácil você sofrer um dano na sua imagem por uma coisa, talvez, que às vezes não é nem culpa do advogado. É culpa, às vezes, foi querer ser solidário ali e querer consertar um negócio que já veio quebrado, mas aí perdeu a ação. Né? O cliente vai dizer que você que perdeu a ação. Né? Para falar mais uma vez da área trabalhista. Eu sou muito minucioso no que eu faço. Quando eu vou entrevistar o cliente, eu gravo. Eu falo, estou gravando aqui. Quando eu vou falar com a testemunha, eu também gravo. Porque na maioria das vezes, quando a gente vai fazer audiência, a testemunha fala outra coisa. Aí perde o processo, gente. Mas por que a gente perdeu? Eu falo, tá aqui, ó. Tá gravado. Na audiência ele falou isso, mas comigo aqui no escritório ele falou isso. Você também. Você trouxe a prova mais frágil de todas. Não, a testemunha, né? Sim, tem também. Por isso que é importante ter esse cuidado, porque como a doutora já me falou diversas vezes para mim antes de iniciar, às vezes o cliente ele pode ser seu pior inimigo. Sim.
Tem que tomar cuidado, né? Porque, que nem eu falei, é boa fundação. O que eu faço? Eu reúno todos os documentos, né, do cliente, exemplo, no caso de uma aposentadoria. E se, de repente, a pessoa, ela, exemplo, até mesmo para o LOAS, que seria o correto, o PBC, que é o Isso. benefício de prestação continuada, porque vamos lá, porque o LOAS, ela é o quê? A sigla da lei, né? Lei Orgânica da Assistência Social. Isso. E as pessoas não sabem, confundem, né? Mas é bom Exatamente. também, né, para alcançar essa Eu acho que essa é uma informação. oportunidade ímpar, assim, da gente explicar o que que é o LOAS e o que que é o BPC. Porque as pessoas escutam aí fora, ou às vezes busca lá no Google lá, o IA vai lá e conta uma mentira para ele, ele acha que aquilo é a verdade mais pura, né? Então, se a senhora puder explicar para a gente exatamente a diferença do LOAS e do BPC, acho que é legal para o nosso público. Então, vamos lá. Tudo começa pela Constituição Federal, né? Que lá no artigo 194, né, vai dizer lá que o Estado, né, ele vai dar, vamos dizer, a saúde, que tem um tripé: saúde, previdência e a assistência social, é um tripé. Lá está dizendo lá que o governo, né, o Estado, ele vai dar essas possibilidades aí. Saúde, que é o SUS, é de graça, tá lá. E tem a assistência social, que seria o quê? A assistência social, que é a lei orgânica, né, da assistência social, que lá vai ter os programas também assistenciais. E dentro desses programas está aí o PBC, entendeu? Exemplo, Bolsa Família, é assistência, né? Está dentro da lei orgânica da assistência social, e muitas pessoas não sabem. Então, isso é interessante, né? Até mesmo uma forma da pessoa, opa, eu não imaginei que fosse isso, mas é Sim. isso o caminho. Então, aí, quando eu vou analisar, exemplo, um documento, que eu peço sempre isso, né, para saber como que a pessoa está perante a Previdência Social, que está dentro, né, da Seguridade Social. Aí, se a pessoa tem mais possibilidade de se aposentar pela Previdência Social, é lógico que eu vou incentivar e dar o caminho para que ela alcance, né, aquele A objetivo, a aposentadoria. Até aposentadoria, porque ela vai ser pro resto da vida dela para o resto da vida. e o programa pode ser tirado a qualquer momento, já que ela, não é verdade? Justamente, ainda mais com essa situação que nós estamos Vivendo. vivenciando, né, com essas mudanças. E o Isso valor também aí, já aumenta consideravelmente em cima do estabilidade, né? estabilidade. Exatamente. E até mesmo pensando no PBC, porque se tem uma família nessas condições, é muito melhor se acontece alguma coisa, o quê? Pensam por morte. Sim. Agora uma dúvida minha e uma pergunta que vem. O que a senhora acha de todas essas leis do governo e esses entraves que tem, principalmente que eu acho do LOAS, referente à questão salarial? Nós estamos falando no bastidor. Então, um pai que recebe aí 8 mil, ele vai ter que provar que ele gasta 4 mil com o filho, com a filha, e ter que brigar de novo na justiça para provar que ele tem lá e que vai faltar dinheiro para ele fechar a conta ou o filho dele vai ficar sem o benefício. Por quê? Porque outro erro que eu acho que os políticos fizeram era o quê? Eu acho que cada um tem o seu CPF e cada um responde pelo seu CPF. Então, quando você fica, quando você vira tutor do seu filho, no caso por exemplo, no caso da minha filha Vitória, que a paralisia cerebral dela é bem avançada, então ela nunca vai ter a possibilidade de responder por ela. Então vai ter que eu, minha mulher e depois os irmãos dela. Então uma aposentadoria por invalidez, que aí é outra briga que tem que provar um monte de coisa e você vai ter que provar agora porque a senhora estava falando, para entrar com outro processo, sendo que a coisa poderia ser bem mais fácil, né? A gente vê isso aí no INSS, que as pessoas não conseguem ter empatia. A palavra mágica que a gente falou outro dia, empatia, se colocar no lugar do outro. E os políticos, eles erram muito de achar que PCD só são duas, três patologias e o restante fica tudo de fora. O deficiente auditivo, o deficiente visual, né, o amputado, o AVC, paralisia cerebral. Parece que só existem duas situações e o restante ficou tudo de fora. Eu queria que a senhora desse esse depoimento da senhora de como é tão difícil lidar com leis fracas, frágeis e que não conseguem enxergar o problema num âmbito muito maior do que ele é. Então, eu acho que é triste realmente passar por tudo isso. Só quem passa por isso que sabe. Eu imagino que é muito degradante, desgastante, mas olha, a única coisa que eu posso falar assim no momento para a pessoa, se eu fosse, né, voltar ao tempo, eu falaria o seguinte:
vai ter que juntar todos os documentos, relatórios médicos, os gastos, receituários médicos, tudo que tiver, assim, colocar tudo numa pasta, que vai precisar de todas as informações. Quais os gastos? Farmácia, está gastando na farmácia, médico, vai juntando todos os documentos que tiverem, né, as possibilidades, e que vai realmente ter que usar isso, porque possivelmente, eu digo que 80%, né? Quando você for entrar administrativamente, vai ser negado, possivelmente, pode ser que não, como sim, mas depende, tá? E aí vai entrar via judicial. Eu já vi várias decisões, inclusive decisões recentes, que os juízes estão flexibilizando com isso, né? Porque você tem que olhar de uma forma diferente, olhar biopsicossocial. Eu não quero só olhar a situação, né, que a pessoa se encontra. Exemplo, a barreira que a pessoa apresenta, né? Vamos supor, eu vou olhar também o lado social, né? O lado psicológico da pessoa. Qual é o local onde ela está inserida? Qual é a barreira dela? Vai ter que olhar tudo isso. É um conjunto. E hoje tem a lei de inclusão, desde 2015. Então, assim, às vezes as pessoas não enxergam a lei que está lá. A lei tem a lei, né? Mas às vezes eles não colocam, não aplicam, ou, enfim, passa despercebido. Mas aí vai ter que, se for o caso, tentar reverter isso via judicial, você já tem todos os documentos necessários, entendeu? E já faz, olha, eu gastei X, eu ganho Y, mas não estou conseguindo, e eu preciso manter esse tratamento. A cada dia que passa, está agravando. Então, é isso que tem que ser feito, entendeu? Por isso que eu sempre falo da fundação. Sempre, né? Sempre estou batendo nessa tecla. Você reunindo bons documentos, vocês estão dando condições para o advogado brigar. Porque não adianta você entrar de qualquer forma, porque eu me sensibilizei com a sua história. Mas eu não consigo sensibilizar o juiz sem ter documentos, provas, porque eu não sou médica. Então, eu vou ter, às vezes, né, vamos dizer, uma boa parte da vida, eu tenho que brigar com uma perícia, brigar que eu digo assim, né? Informar que o paciente, né, a pessoa o requerente, precisa que ele tenha essa patologia, ela tenha essa deficiência, mas como advogada, eu não posso sair daquele relatório, eu não posso inventar, eu não posso aumentar. Mas aí que tá, quando ele for passar, o requerente for passar por uma perícia médica perante, vamos se dizer, né, que seria perícia de confiança, né, um perito do judiciário, eu tenho todos os elementos para informar para o juiz, olha, excelência, esses itens que não foram observados pela Previdência Social, entendeu? Entendi. Então, eu acredito que a primeira coisa que tem que fazer realmente é juntar todos esses elementos antes de entrar com o pedido administrativo. Porque eu já vi também pedidos administrativos, também que foram indeferidos, exemplo, pensão por morte. Mas todos os documentos que estavam lá não ia dar para mim, vamos dizer, base para mim se sustentar numa ação judicial. O que eu fiz? Não fui eu que entrei. Eu entrei para essa pessoa novamente com requerimento, né, com todos os documentos. Não vão pegar os prontuários médicos, todos os relatórios médicos. Eu reuni todos os documentos para depois entrar com requerimento via administrativo e depois, se caso fosse negado, né, como foi negado, entrar via judicial. Mas aí eu Entendi. dei todos os elementos necessários para o juiz. E nessa parte, na parte de, por exemplo, erro médico, né? Perícias, corporativismo, né? É muito complicado lutar com alguém que não tem possibilidade, uma pessoa de baixa renda, e aquela coisa de a pessoa acaba esquecendo que ela tem direito de ir na delegacia, fazer o boletim de ocorrência. Muitas pessoas, Vilar, esquecem de representar o boletim de ocorrência, porque aí ele vai virar inquérito. Se não tiver representação, doutor, vai virar, vai pra gaveta e vai ficar no esquecimento. Dependendo Então, do objeto, né? Do exatamente. crime, entre Do aspas, crime, né? entre aspas, ele vai ficar na gaveta porque ele precisa de representação. E toda a perícia médica, Vilar, ela é um custo, e um custo alto, que geralmente a pessoa que já está fragilizada ali não vai ter esse dinheiro. Na medicina Entendeu? tudo é caro, né? Exemplo no caso do senhor. Nós estamos pedindo, entrando, dizendo que os recursos que o senhor tem estão assim, não tem condições de fazer frente do tratamento dela, porque tudo está indo e ainda falta, né? Vamos dizer nesse sentido. A gente vai pedir a justiça gratuita. Sim. Porque não tem condições.
porque estão, se caso não for negado, mas tem lá como você recorrer, porque o que eu tenho me impossibilita de pagar as custas judiciais, entendeu? E aí a importância, que nem a senhora disse, de a pessoa guardar todos esses documentos, Sim, né? Porque é importante. às vezes acontece, né? Quem está nos assistindo, né? De repente acha que aquele papel não é importante, vou ficar juntando papel e jogar fora. Mas se está nessa condição de ter um ente querido aí, um filho, né? Numa situação dessa, né? AVC ou qualquer que seja a patologia que leve a pessoa a ficar PCD, eu acho que o grande recado que a gente tem que dar para as pessoas que estão nessa condição é guarde os documentos. Sim, sim, Porque o outro lado é muito forte. Seja ele uma sim, empresa, seja ele o próprio governo. Porque o governo com também, certeza. vamos falar sério, qualquer governo, não importa a cor que está lá, ele não quer gastar, ponto. Ele quer impedir a saída de dinheiro, ainda que seja um direito do cidadão, mas ele quer impedir, né? E ele vai fazer de tudo para impedir a saída do dinheiro, né? E sabe outro ponto interessante sobre isso também? É a manipulação de jurisprudência pelas essas empresas grandes. Porque de tanta habitualidade que elas têm de estar litigando em determinada causa, na hora que ela vê, por exemplo, caiu com determinado juiz, vai cair com determinado desembargador, o que é interessante? Eles fazem acordo para não ter jurisprudência. Eu Sim, vou perder aqui, vamos fazer um acordo aqui. Então, essa manipulação também é totalmente desfavorável para as pessoas nessa sem situação. dúvida, sem E dúvida. dizem que a justiça é cega, né? Não, mas Muitas vezes não. nesse caso ele atende, né? Faz o acordo, atende a pessoa, né? Porque Eu percebi isso para a pessoa é melhor o acordo, né? assim, Depende, né? Não, Depende. não, porque o dinheiro vem, né, cara? Não, eu mas, percebi mas essa é, manipulação estudando o caso da Uber. aí, Conta um pouquinho, que isso é interessante, hein? Isso aí atende todo mundo. Não, foi um processo que a gente teve com um parceiro que Parceiro. ele acabou sendo excluído. E ao você pegar e começar a pesquisar diversas jurisprudências e ver reportagem, eu percebi o quê? Que eles estavam fazendo muito acordo em determinado fórum. E era por quê? Porque ele sabia que ia perder. Sim. Então, antes de chegar na segunda instância e sair uma jurisprudência, tinha acordo. Entendi. Então, é muito complicado, mas que nem eu falo, né? A gente tem que seguir, fazer nosso melhor, porque realmente a situação está difícil, né? E até mesmo falando dessa nova lei, né? Essa nova regra, né? Que é o decreto previdencial, né? Sim. Esse que fala do Bolsa Família. Agora, o Bolsa Família, ela vai entrar na renda bruta da família. Então, assim, uma dica que eu daria é para as pessoas que não estão sabendo e agora o que eu faço? Eu recebo Bolsa Família, vai me afetar ou não vai afetar? Vai ter que fazer os cálculos para ver se ainda está dentro, né, que seria de um quarto, né, da renda per capita por pessoa, né, da família, né, sob o mesmo teto. E se tiver dúvidas em relação aos cálculos, vai no CRAS, mais próximo, né, da residência, e lá verifica direitinho. Se for o caso, atualize o seu CAD único, que até mesmo que agora é obrigatório, né, a cada 2 anos, atualizar, né, fazer toda essa estruturação aí, né, para deixar tudo certinho, para que não tenha uma surpresa, né? Então, é aí que eu ia chegar. Essa surpresa seria um corte abrupto do fornecimento do benefício? Pode acontecer? Olha, Ou tem algum aviso prévio? geralmente, né, que eles têm que notificar a pessoa. Ela tem um prazo para, olha, você precisa regularizar, né, fazer o CAD único, Sim. atualizar a prova de vida, Sim. tudo isso realmente a pessoa tem que ficar atenta. Se tem na dúvida, liga no 135 da Previdência Social e verifique como está a situação. Outra coisa até que os doutores vão estar esclarecendo, que é uma dica valiosa também, que é recorrente muito no escritório, sendo pessoas, né, idosos principalmente, que não são pessoas que têm assim são leigos, né, geralmente para manusear, né, o celular, a tecnologia. E às vezes tem muitas pessoas ligando, estelionatários principalmente ligando, e às vezes eles falam com tanta propriedade,
assim, e formal, né, bem formal, e a Sim. pessoa pensa que realmente são pessoas do banco, ou são pessoas da Previdência Social, ou do CRAS, enfim. E aí a pessoa vai lá e consegue obter as informações que são sigilosas. Recebi em casa uma carta com papel timbrado da Justiça. Só que o processo não tinha nada a ver, né? A gente consultou o processo e falei, cara, esses caras são bons, Vilar, cara. nós estamos recebendo agora aqui da produção aqui, ó, É. para você falar dos nossos Opa! colaboradores e patrocinadores. Vamos lá. Porque todo bom papo precisa da base, hein, doutora? Né? Senão a gente não consegue transmitir as boas informações. Deixa eu achar o Arthur aqui, que eu perdi o Arthur aqui, rapaz. Espera Então aí. vamos começar a falar aqui do... Começa aí. Da Wolf. A Wolf Service. Você está precisando de material de limpeza profissional no seu condomínio, na sua empresa, portaria, vigilância, qualidade e confiança. Você vai falar com o pessoal da Wolf, né? A Wolf está lá e você vai conversar no celular, no telefone 960888866. O Wolf Service, segurança, limpeza e profissionalismo. Rei do Óleo, nosso amigo Edmilson Rei do Óleo. Isso aí. Você vai achar aqui no Tucuruvi, Jundiaí, na Casa Verde, né? No Direitos Imirim. Humanos, Imirim, né? Direitos Lá no Humanos. Imirim. O Rei do Óleo, se você precisar trocar lá, né, o Vilar, o óleo do câmbio, o óleo do motor, limpeza do ar-condicionado, fluidos. Dois fluidos são importantíssimos, né? É o óleo do câmbio e o líquido de arrefecimento. E o desconto para isso quem aí- falar esse é que falou no Pod Norte, importantíssimo. né? Falando no Exatamente. Pod Norte, você recebe o seu desconto e você tem 10%. um pessoal capacitado, né? Que vai te atender como um rei, não é verdade? É isso aí. E o Rei do Óleo, você vai entrar em contato com eles pelo 91360 9966. Rei do Óleo, a garantia de um bom preço e o seu carro aí em excelente estado, podendo viajar tranquilo, que não vai dar problema nenhum. É isso E o aí. nosso outro patrocinador falando em carro é a Leão Motors. Exatamente. A Leão Motors, você vai comprar o seu veículo com segurança, bom atendimento, garantia de um bom negócio. O Arthur falou pra gente que tem ainda lá, falou que a Rei do Óleo, falou que viu aqui no Pod Norte, aqui, tá escrito no canal, ganha o tanque cheio, né, Arthur? E um brinde surpresa. Aí sim, hein? Vai lá, conversa com a Andréia, com o gerente, o Santiago, com o Tiago, dá seu carro como entrada ou compra direto. Lá o pessoal Não vai faz perder qualquer negócio. Não perde negócio nunca. E agora você vai falar de quem? Não, Costa, vamos tocar aqui. Vamos tocar? Isso, aí no próximo No próximo a bloco, gente vai fazer, então os nossos outros fechado. patrocinadores. Bora. Bora lá. Doutora, explicou o BCP, né? Falei certo ou falei errado? O benefício. Isso. Eu só estava falando do decreto, né? Então, eu fiz essa pergunta pelo seguinte, né? Lá na prefeitura, está acontecendo uma coisa com os servidores antigos, e por isso que eu perguntei da questão do se é abrupto o negócio, porque a pessoa que às vezes está passando por um processo de licença prolongado, e como a gente tem a previdência própria, tem algumas regras que são um pouco diferentes da regra geral, né, do INSS. E aí o cara está lá de licença médica num período um pouquinho mais prolongado, ele é chamado lá numa perícia lá, leva lá os documentos que ele tem, a última licença, tudo. O perito senta lá, escreve, tudo bem e tal, só dá um visto aqui para mim. Aposentadoria por incapacidade. Então o cara que entrou antes de 2003 sai sem paridade, sem integral, com um salário de 60%. Né? Por isso que eu perguntei, né? Porque assim, como eu vejo isso acontecendo na prefeitura, eu falei, o INSS não deve ser muito diferente. Né? Então, ou seja, se a pessoa talvez não atualize os dados, ela pode sofrer uma pancada ali, ou às vezes até mesmo atualizando, né? Porque se ele entrar naquela faixa que a senhora falou do per capita, ele vai perder o benefício, né? Sim, até mesmo atualização. Exemplo, a pessoa vai entrar com o pedido, né, desse prestação continuada, né, o BPC, e acontece que a pessoa teve assim, ela entrou no MEI, né, ela adquiriu e trabalhava, prestava serviço, enfim, por alguma razão ela tem o MEI. Só que o MEI, ela abriu, tem lá abertura, mas no CNIS ainda consta que ela está ativa, não foi dada baixa. Entendi. Então, quando a pessoa, às vezes, dá entrada no benefício, ela não consegue, ela não entende por quê.
Por isso que eu acho que é interessante, é fundamental, é analisar mesmo. Exatamente. Que a senhora falou assim, eu não tinha nenhum conhecimento. Assim, para mim, às vezes as coisas aconteciam meio que automaticamente, né? Não. Olha aí. E outra coisa, quando você vai entrar com pedido de aposentadoria na Previdência Social e você não olha o seu CNIS, que é esse documento extrato, né, de Sim. contribuições, às vezes tem lá períodos abertos. Ah, vamos supor que trabalhou lá no Rei do Óleo. Sim, Tem lá a data da admissão. sim, Mas o senhor saiu já de lá e por algum motivo não foi dada a baixa. E consta no CNIS, assim, né, o último salário, sim, mas não consta, né, a extinção, o último sim. dia de trabalho. Quando o senhor for dar entrada na sua aposentadoria, esse período não vai contar. Sim. E olha que o senhor, vamos supor, por exemplo, teria lá uns 15 anos. E aí? A pessoa fica desesperada. Nossa, eu não consegui, mas está tudo lá, as empresas. Mas você não tem que olhar só as empresas que constam lá, estão batendo tudo direitinho. Tem que olhar também os vínculos, se tem algum vínculo aberto, se precisa retificar. Ou até mesmo, exemplo, quando a gente faz o planejamento previdenciário, né, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa bem simples, né? Mas não é você pegar hoje com a tecnologia e fazer aquele cálculo e pronto, está ali. É, porque o meu INSS, ele dá, né? Eu tô falando que o meu tem erro. Então, O meu INSS, né, eu trabalhei 2 anos numa empresa, ele não consta ali. E olha que justamente. eu recebi o seguro-desemprego na época, né? Foi entre 89 e 91. Homologou no sindicato, né? Fez tudo que tinha que fazer, só que não consta, né? Então, assim, como eu ainda não fui atrás para verbar no tempo do serviço público, não tem problema. Em algum momento eu irei, tá? Vou procurar a doutora lá para me ajudar. Justamente. Porque Mas, daí, então, até a sua remuneração, de repente, está errado. E aí a pessoa vai ganhar um salário mínimo, porque o cálculo, sim, ela não é um cálculo, assim, é uma vamos média, dizer, né? ela vai pegar desde julho de 94 até a DER. E se tiver lá um bom período, né, salarial que não consta corretamente, vai usar Diminui a o salário média. mínimo. Exatamente. Aí quando você vai ver assim, meu Deus, eu vou receber isso pro resto da minha vida. O que que eu vou fazer com isso? Por isso que é bom, às vezes, a pessoa entender que o planejamento previdenciário, para mim, é Sim. essencial. Porque consegue, assim, resolver a vida da pessoa, assim, né? De algo que ela não conseguiria fazer sozinha. Sim. E aí vamos supor que você vai atualizar o CNIS, você vai fazer o quê? Vai retificar. Depois que tiver tudo certinho, aí você também conversa, que às vezes tem períodos que não constam, né? Mas na carteira tem lá o período. Aí você tem que olhar o CNIS e olhar a carteira de trabalho. Sim. Aí verificar se também está tendo alguma inconsistência. É muita coisinha que você vai olhando que aí você vai vendo a remuneração, até mesmo na carteira de trabalho, para ver se está tudo certinho ou não. E a maioria das pessoas, uma boa parte, são as pessoas simples. Sim. Então, às vezes, poxa, a pessoa está pensando que nem aí nessa contagem que já tem lá na Previdência Social. Vamos supor que lá a média salarial está lá, vamos dizer, R$ 3.000. Aí você faz todo esse trabalho, entrega para ela, né? Olha, o planejamento está aqui e a gente consegue aí aumentar a sua remuneração, vamos dizer, seu benefício para R$ 4.000. A pessoa fica tão feliz que às vezes é um dinheiro que ela não estava nem imaginando, que já dá para ajudar para um convênio ou para um tratamento, né? Ou até mesmo sendo R$ 300. Olha, E nem R$ 50, eu falei R$ 10 dinheiro. quando entra na conta, não faz muita diferença, mas vai sair para você Com ver. certeza. O doutor, Quando tira, dói. doutor Justo. Christopher, após o deferimento do benefício previdenciário, qual a primeira providência que o aposentado deve adotar para se proteger? A primeira providência é desconfiar até da própria sombra. Com o deferimento do benefício, o aposentado ele pode ficar numa situação de risco de receber ligações indesejadas, seja de pessoas querendo oferecer empréstimo, ou seja de golpistas. Então ele tem que seguir uma cadeia para se resguardar. A primeira é o quê? Por exemplo, se ele quer fazer algum consignado, algum tipo de empréstimo, que vai no banco. Negocie diretamente no banco de confiança que ele tem. Além disso, ele faz uma trava no meu INSS para poder bloquear qualquer tipo de consignado. Ele vai ter que desbloquear e ir no banco dele,
de confiança para ele poder realmente fazer o empréstimo. Porque assim, o que a gente está observando é diversos casos de clientes que recebem ligações com dados privilegiados. A pessoa sabe quando que ele se aposentou, Dados vazados, né? sabe a É, vida inteira mas é dele. que eu acho que alguns dados são públicos, né? Sim, mas tá uma Não. coisa. Tem, obviamente que tem, né? Tem uma sangria, Sim. né? Até mesmo não cortando, desculpa, doutor, mas veja bem, eu queria dar notícia para minha cliente que ela se aposentou. Aí, de repente, a cliente me liga e fala: "Ai, me Obrigado, ligaram e falaram, doutora. doutora, eu tô tão feliz. Te ligaram?" Aí eu falei assim: "Poxa vida, nem eu estava sabendo." Olha aí, ó. Um pouco antes do Diário Oficial. Justamente. E voltando, não é só os aposentados que estão sofrendo com esse vazamento de dados. Porque a gente tem uma regra. O processo em si ele é público. Sim. Alguns processos que eles correm em segredo de justiça. E a gente, como advogado, a gente está sofrendo o quê? Diversos golpistas estão se passando por nós, como advogados, entra em contato com o cliente e fala, ó, você tem 80 mil reais aqui para receber, mas você tem que depositar 10 mil. Sim. Eu falo, mas não tem lógica. Explica para os clientes. Exatamente. E fora isso, a gente teve que reformular todos os contratos do escritório para constar cláusulas, o quê? Comunicações, todos os e-mails, todos os telefones, Sociais. porque... É incrível, né? E fora Você isso... já imaginou uma coisa dessa? Já começa, né? Pelo que saiu do INSS agora, né? É vergonhoso, né? E agora eles estão querendo pegar tributo para pagar o quem roubou. Quer dizer, quem roubou que devia estar pagando agora, pegar todo mundo, Justamente. colocar todo mundo na cadeia, confiscar todos os bens dessas pessoas. Quer dizer, independente de quem é o presidente agora, quem foi, o fato que ali é um crime, né? E que se inverteu tantas coisas no nosso país. É o pessoal do executivo entrando no judiciário, o legislativo, e aí virou. ativismo judicial. Não, virou uma verdade é a seguinte: virou uma zona. Vergonhoso. Virou uma zona e vergonhoso para um país. Sem dúvida. Nós temos tantos problemas no nosso país que os caras querem se preocupar com o país dos outros. Estão fabricando ainda. Exatamente. Vamos se preocupar com o país dos outros, com um monte de problemas no nosso país. Aí se fala em problemas de financeiro, que estão acabando com o dinheiro, mas querem aumentar o número dos deputados, aumentar o número dos salários deles e tudo mais, aumentar o número de pessoas que estão lá no Supremo para poder ficar com o juiz do Supremo. Mas e aí? Como é que alguém pode falar alguma coisa dessas se o pobre mesmo, aquele que precisa, é a mesma coisa que eu penso da fiscalização da própria de quem recebe benefício? Porque às vezes as pessoas estão recebendo benefício lá e elas não tinham o que estar recebendo. Estou mentindo, doutora? Esses descontos indevidos, eu percebi que a maioria das pessoas são pessoas que mais precisam, que recebem o LOAS, que é o PBC, e pessoas que recebem um salário mínimo. E são pessoas que têm vários consignados. E aí a pessoa não entende. Vamos dizer, você está sendo descontado mais 50 ou 60 reais vamos dizer, do seu benefício, a pessoa não vai desconfiar. Porque teve várias pessoas que nem entenderam que estava sendo descontado um valor que ela nem sabia, né? Sindicato, que sindicato? Então, elas não saberiam se não tivesse toda essa, Sim. informação aí. Fora o banco também, né, doutora? Que às vezes o gerente vai lá e fala, assina esse papelzinho aqui, desconta mais não sei o quê, vende aqui não sei o quê. Até o caixa tá vendendo coisa e pega um idoso desinformado, uma pessoa simples, humilde. Não, a senhora assina aqui, que a senhora com isso aqui fica até melhor pra senhora mexer nas contas, quando vai ver, tá debitando da conta dele um monte de coisa e que ele vai assinando na inocência. Já tá todo, Comprometido, né? Comprometido que mais um descontinho de 50 reais ou não. Vai fazer a diferença. Aí depois, quando você vai analisar e você pergunta, a senhora fez algum contrato, a senhora assinou alguma coisa, a senhora anuiu? Não estou sabendo de nada disso não, mas tem aqui um valor. Aí depois você vai olhando um por um, são todas as pessoas que realmente estão nessa situação, vários consignados. E às vezes vão lá, o banco liga e faz uma confusão na cabeça da pessoa, e a pessoa faz novo consignado com... Vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de... Quando ela vai ver, a pessoa não sabe o que está sendo mais descontado, né? Sim. E o banco ele faz confusão até mesmo com a gente. Eu lembro que na época que eu estava cursando Direito, eu descobri que estava tendo um desconto de R$20 por mês na minha conta há 3 anos. E foi de um cartão que eles mandaram e eu recusei, porque eu não pedi esse cartão. Aí, quando eu percebi isso, eu falei, vocês têm 2 alternativas, ou eu vou para o judiciário, mesmo estando na faculdade, ou vocês me devolvem esse valor atualizado e a dobra.
E eles fizeram isso porque Então. não é interessante para o banco que eu entre no judiciário, o pessoal está sabendo. Os cartões Exatamente. que eles mandam para as pessoas cancelam, ah, desculpa, por quê? Porque é um valor pífio, é um valor pequeno. Sim. Às vezes você não percebe. E é a mesma coisa que está acontecendo. Só que de grão em grão a galinha de papo, né? Ah, deu um bom dinheiro. Né? Imagina Os- quantos milhões de pessoas tem os- nessa mesma Milhão- pegada, né? de milhões de pessoas, mas o que vai gerar na conta do banco lá tem outra letrinha na frente, chama bi. Bilhões. Vilar, vamos parar pra gente tomar um Tomar um tomar um cafezinho. cafezinho, dar um break pra nós. Isso Arthur, aí. comercial. Aí o Motors virou a chave! Com carros novos e seminovos, garantia e qualidade, atendimento personalizado. Olha só quantos modelos vocês, veículos maravilhosos. Além do mais, vai ter algum benefício? Claro que vai ter benefício. Tanque cheio. Ai, brinde surpresa, tá? Então cola pra cá, os melhores carros da Zona Norte. Leon Motors, aqui tem um carro pra você. Olá, como vai? Meu nome é Luiz Tomasi, sou da Tomasi Assessoria Empresarial, TMZ Personal Banker. Nós, da TMZ Personal Banker, temos algumas linhas de créditos para vocês, tanto no Home Equity, que é o refinanciamento do seu imóvel, ou Auto Equity, que é o refinanciamento do seu automóvel. Linhas com taxas a partir de 0,99 ao mês. Venha, nos procure, tenho certeza que você vai gostar. Temos muitas outras linhas de crédito para você e para sua empresa também. Estamos juntos aqui para parabenizar o Beto e o Maurício num novo projeto, o Pod Norte, nesse podcast que eu tenho certeza que vai trazer entrevistas e convidados que vão agregar e muito para você e para sua família. Que Deus abençoe vocês grandemente, muito sucesso e estaremos juntos por muito tempo. Atenção, galera da Zona Norte de São Paulo, estamos aqui no Rei do Óleo, na unidade do Tucuruvi, serviço com garantia e qualidade. E lembrando, tá? Vai ter algum benefício, algum desconto? Claro que vai ter desconto, 10% de desconto aqui se você é inscrito do canal do Pod Norte e também na troca do seu fluido do seu câmbio automático. Então vem com a gente aqui no Rei do Óleo trocar o seu fluido, porque você vai ser tratado como um rei e o seu carro também. Rei do Óleo. Qualidade e confiança em cada gota. Funny. Audience, make them laugh and shout. When they've laughed for quite a while, the doorman lets them out. I say bye-bye. É isso aí, Costa. Voltamos no nosso break aqui, do nosso chá que tá maravilhoso aqui. Agradece a Beth aí pelo chá maravilhoso. Verdade, hoje ela acordou cedo pra fazer chá, fazer Isso café, aí, né? Beth. Obrigado. É, Tá dona Beth. top. E eu tenho que agradecer também o espaço Invita. O Invita é que tá me cuidando de mim lá na fisioterapia, na acupuntura, entendeu? É meio dolorido, a gente toma choque. É único, agora eu tomo choque direto. É quase uma tortura. né? Então, aí é um É a tortura do bem, hein? É a tortura do bem. Então eu quero agradecer o Espaço Invita É isso aí. a todos que estão lá, né? Que cuidam da fisioterapia. Há 1 ano e 2 meses que eu estou me recuperando aí da cirurgia do acidente de moto. E eu tenho muito a agradecer por eles. Eu já virei sócio de lá, né? O acidente de viatura, eu tava lá cuidando do joelho. Opera ou não opera? Eu falei, não quero operar. Você de novo, eles falaram. Aí eu voltei de novo agora com acidente de moto, acidente de viatura, de moto. E eu falei pra eles, não me aguardem que eu retorno de novo. Não. Aí ele falou, não, quando... Deus é grande, não. Eu falei assim, o Arthur vai
O Arthur vai estar conversando com eles essa semana também para ver o esquema da mídia social deles lá, né? Da parte de mídia, de marketing social, do marketing deles. E eu falei, ó, pessoal, vocês, se quiser eu dou um depoimento para vocês de como é bom o atendimento aqui. E olha, né, de carteirinha. Mas a gente vê que pessoas vencem etapas lá, né? A gente vê muitos idosos, né? Um acidente doméstico, que as pessoas acabam esquecendo daquela coisa dos idosos. E às vezes o idoso também acaba não se ajudando, né? Porque na mente deles, eles acham que o cara tá com Meu pai tá com 81 anos. Quando eu fui visitar meu pai tava em cima do telhado. Eu falei, velho, o que você tá fazendo aí em cima? Pelo amor de Deus, mano. Mas aí o médico falou pra mim, o seu pai acha que ele tem 50. Na cabeça deles, eles podem tudo. Aí é onde acontecem os acidentes. E também aqueles cuidados, né, dos filhos, de tentarem dialogar com eles e falar, ó, tira o tapete, tira isso aqui, coloca o suporte no banheiro. A ergonomia tem que mudar, né? E aí onde entra nos acidentes que o idoso também vai virar um PCD, porque tem certos tipos de acidentes que a recuperação é muito mais difícil pela idade, pela parte óssea, né? E complica mais, né? Mas vamos voltar no nosso assunto. Vamos lá. Dr. Jefferson, que Dr. Jefferson Borges. ocupou aqui o espaço aqui cedido pelo Dr. Christopher. Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo. Se apresente aí para o nosso público. Bom dia a todos, bom dia Vilar, bom dia Roberto, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, já está sendo maravilhoso estar com vocês, já acompanhei aqui dos bastidores o início da conversa, espero poder contribuir bastante aí, né, com o que nós temos aí, que nesse momento é informação jurídica, né, doutor André, para a gente poder colaborar, para que toda a sua audiência possa ter acesso a essa informação, muito embora nós sempre tivéssemos ouvido, né, a informação é poder, mas isso, inicialmente, ela era restrita a poucas pessoas que tinham esse acesso. Sim. Hoje em dia temos, acho que, uma falsa sensação de que todos têm acesso à informação, mas não é. Porque às vezes você busca informação e recebe uma informação equivocada. Isso tem causado, né, prejuízos, a gente tem até pessoas que buscam sempre IA, empresas de portais de busca, mas, na verdade, nem sempre recebe a informação adequada. Exatamente. Eu acho que até valorizou o trabalho dos profissionais, né? Porque você tem o acesso à informação, mas essa informação ela não é 100% fidedigna, vamos colocar assim, né? Então, a busca de um profissional, né? Conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né? A especialização do senhor é criminal, né? Eu acho que nessa área criminal e das famílias. É importantíssima, porque trata justamente do bem maior das pessoas, que é a liberdade. Né? Então, assim, o bem maior é a vida, mas vai pra cadeia pra ver como é que a vida é lá, isso, né? E você vê da informação, gostaria até que a doutora falasse como é que ela chegou até aqui. Então, Waze? Foi o Waze. Gostei. Não, olha sacanagem. Olha sacanagem. Vai virar meme. Doutora, não foi na rede social que a gente conversou, que eu dei o convite, fiz o convite, chegando aqui no Pod Norte, a doutora já virou meme agora, ela já entendeu não errado, olha. Eu fiquei encantada com o mapa, porque ficou na cabeça. Ficou na cabeça. Não, porque às vezes a gente entra em contato com as pessoas, Vilar, que nem tem muitos seguidores no Facebook, e quando eu vejo a pessoa, vejo a história ali, vejo as pessoas que tem com amigos e tudo mais, quando eu fiz o contato, doutora, Roberto Costa, Pod Norte, tal, tá convidada para participar do programa Pod Norte, para a senhora falar do assunto e tudo mais, não foi assim? E aí mostramos o material para ela ver que tudo aqui não é golpe, é real, é uma coisa que... E aí eu falei, pode trazer as pessoas que a senhora deseja que entre aqui no Pod Norte para poder... Uma proposta de informação, de levar conhecimento, isso aí, Vilar. Da melhor qualidade para o público, né? E justamente que é esse meu propósito, né? Colocar, publicações, alguns artigos, informações pequenas, mas que possam ajudar as pessoas. Porque realmente as informações que nós temos nas redes sociais, nem sempre todos são verdadeiros. Então, tem que tomar muito cuidado. Sim. Até mesmo a inteligência artificial. Outro dia eu fui fazer o teste, doutor. Eu coloquei lá sobre uma lei, né? E de repente eu falei assim, não, mas isso está errado, que já não está mais valendo, né? Já foi revogado. Aí o próprio SAT, né? Nossa, boa observação, vou me atentar. A IA respondeu assim? Sim. Que legal. Tem que corrigir. Então. Aí eu pensei comigo, né? Imagine quantas pessoas leigas, de repente, acreditando, né, numa notícia, numa informação, e não são verdadeiras. Colega do serviço lá, falou, tomei a medida, eu não vou falar porque, né, o 100%, tomei a medida X.
Falei, cara, mas de onde você tirou isso aí? Não, eu coloquei no Google, apareceu lá. Eu falei, não, cara, tá errado. Ele fez, o IA fez uma consulta no regulamento disciplinar de outra força, né? Aí eu falei, não, cara, aí eu abri pra ele o regulamento, falei, tá aqui, ó. Falou, amor, se prepara, porque a chicotada vai vir. Porque ele tomou a medida antes de consultar um profissional. Nossa. Então, antes de consultar um advogado e tal, tudo bem que foi uma coisa de rua, né? O tempo era muito curto, mas ele balizou a ação dele única e exclusivamente com base na IA. Por isso que eu volto a dizer, assim, eu acho que assim, o acesso à informação ele é fantástico, né? Senão nós não estaríamos aqui nesse bate-papo aqui que é via internet. Mas eu acho que valoriza ainda mais a busca de um bom profissional, de um profissional competente, né? E assim, como qualquer outra ramo de mercado, conversa com um, conversa com o outro. Você vai, né? Porque profissional você tem, assim como a IA erra, o profissional erra também. Então acho que você tem que, né, buscar vários profissionais para você entender se a pessoa não é um estudioso da área, né? Para entender ali a problemática dela e qual a melhor solução que esses profissionais podem oferecer, na verdade, doutor. Com certeza, até mesmo a informação correta, né? E esclarecer também certos pontos que tem muitas pessoas que não sabem. Exemplo, nós vamos orientar, mas a pessoa está meio assim, eu não sei, às vezes por questões do valor dos honorários. Sim. E aí eu explico, olha, que a gente tem um valor, pelo menos, mais humanizado lá no escritório, né? Que sejam os valores assim que é possível, é o mínimo da tabela, nada que é fantasioso, enfim. Sim. Mas a gente sempre tem essa abertura de negociar com os clientes da melhor forma possível. Mas a gente às vezes fala o seguinte, olha, dependendo da situação da pessoa, a gente fala, a senhora ou o senhor não quer ir na defensoria pública? Te dou o endereço, o senhor não vai pagar, que vai ter lá o advogado do Estado. E, então, eu acho que é uma saída boa, porque eu não estou querendo só que a pessoa me contrate os meus trabalhos, mas eu quero que a pessoa também Ajudá-la, né? solucione o problema Exato. dela, que ela não pode ficar desse jeito, a pessoa precisa resolver essa questão. E não são todos os profissionais que têm essa visão, né? A gente Então, indica, sabe não é por quê? verdade? Porque eu acho que a gente tem que Isso ter é empatia. consciência. Uhum. a empatia, e eu acho, nós estávamos discutindo aqui, para você construir um nome é muito difícil. Você vai trabalhando, cada dia você coloca um tijolinho ali no seu patrimônio de moral, vamos assim dizer, né? Agora, para alguém chegar lá e empurrar isso daí e gerar um descrédito, a gente sempre, sempre não, né? Algumas discussões nós tivemos aqui, a gente usa a escola base, né? Que as pessoas foram destruídas, a mídia destruiu, né? Então, ou seja, isso acontece com a reputação de profissionais também. Então, eu acho assim magnífico porque esse trabalho é difícil. É um trabalho complicado. Você, né, orientar às vezes a pessoa às vezes com pouco conhecimento, com pouco estudo, tem um pouco de dificuldade de entender aquilo que a pessoa está falando. Mas como? O governo tem que me dar. Eu vi lá na IA que tem que me dar. Agora, como ele tem que te dar é que é outro 500, né? São outros 500. Justamente. Então, outro É. caso também, né, que me comoveu muito, estava começando ainda. E veio uma pessoa e falou assim: olha, chegou um senhor com câncer e foi negado o benefício dele, né? E ele falou: como que eu vou viver? Eu moro sozinho, eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso pagar condomínio, eu não tenho o que comer. Aí eu, assim, peguei o caso dele e ele falou assim: doutora, eu não tenho, não consigo, né, como que eu vou pagar? Aí eu peguei, fiquei muito sensibilizada, né, foi um dos primeiros, doutor, no escritório. Eu peguei o caso dele, fiz o recurso para ele, entreguei para ele, pode entrar, né, vai dar certo. Se Deus quiser, depois vem me falar. E depois de um tempo, ele veio todo feliz. Doutora, quanto que eu te devo? Eu consegui, todo feliz, né? Aí eu falei para ele, nada. Sabe por que nada? Porque nós não combinamos isso. Eu não cobrei, não vai ser agora que eu vou cobrar. Né? E seja feliz, Parabéns. faça o seu tratamento e pronto, porque Deus, sei lá, né? A gente faz de coração e Deus vai te trazer outras, né? Plantando bem, o bem retorna. Justamente, de uma outra forma, né? Mas é bem por aí. Mas a gente gosta de deixar bem claro. A gente senta, a gente faz questão de conversar, fazer honesta, uma reunião. né? Justa. Às vezes a gente trabalha de forma presencial ou às vezes é online. Às vezes até por WhatsApp, dependendo da situação da pessoa. E a gente esclarece todos os pontos. Tudo Às vezes acertado. até uma dificuldade para nós, né, doutora?
porque não raras vezes a gente tem uma situação com o cliente, uma demanda de família. Tem um aspecto que a gente tem até um retorno financeiro. Então, para o cliente, ele fala, olha, aqui eu tenho um retorno financeiro. Isso aqui para mim é interessante. Mas tem um outro aspecto, uma outra situação que talvez ele queira discutir, mas aquilo não vai ter um retorno financeiro para ele. Ele vai ter que fazer um investimento para ter uma boa representação. Sim. Então, esclarecer isso para o cliente, deixar claro isso para o cliente, é difícil. Porque às vezes o cliente ele só tem interesse se vai ter um retorno financeiro. Sim. Se não vai ter um retorno financeiro, ele não tem interesse. E a gente tem que sempre esse cuidado, né, em esclarecer a situação, quais são as possibilidades, quais são os riscos daquela medida que nós vamos adotar, para que ao término do processo a gente possa entregar para o cliente aquilo que a gente se propôs a fazer, dentro daquelas condições, e fortalecer aquele vínculo. Retomando o assunto que você trouxe, é muito difícil você construir uma imagem, mas Sim. depois que alguém vai e prejudica a sua imagem para você retomar... Mesmo, claro, aqueles mesmo que não estão- seja verídico, né? Esse que é o problema. Exatamente. Uma vez que está na internet, não tem como tirar. Exatamente. Né? Lá na região, tá um É. advogado, fez tal coisa. Quantas e quantas e quantas vezes você deve ter recebido lá no WhatsApp, lá, aquele Uno que foi tomado de roubo com a criança no banco de trás, com placa de Belo Horizonte. Cara, eu recebi isso durante anos. Aí eu mandava pros caras, cara, esse carro já deve estar até desmanchado. De ter uma notícia Né? tão antiga que é, Então, né? mas a internet, ao mesmo tempo que ela é boa, nos proporciona momentos como esse, ela também tem esse problema. Tem uns golpes, né? Exatamente. Doutor, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor nessa questão do direito familiar, né? Que é também a sua área, né? Quais as dificuldades que as mulheres têm de realmente ter o seu direito garantido, principalmente na parte do divórcio, quando a gente vê que a coisa leva para o lado da violência, a Maria da Penha, e a mulher ela se sente muito fragilizada no momento de separação. Quais são as dicas de como ela tem que proceder com o direito da família, o que que ela precisa, onde ela busca, se ela foi vítima de agressão mesmo lá, fazer lá o boletim de ocorrência dela, quais são os direitos que tem também nessa parte de estar recebendo a pensão. Queria que o senhor falasse um pouco aí dessa sua Perfeito. experiência. A gente sabe, né, que desde a pandemia, eu acho que é um fato. Né? Não sei se porque tem sido mais divulgado, mas desde a pandemia, com o confinamento das pessoas, a gente passou a ter um acréscimo, né, do que a gente chama de violência doméstica. Sim. Aquelas violências que acontecem no âmbito familiar. E um alto índice de separações também, né? Exatamente. Foi um estágio probatório, né? Pra funcionalmente, todos. Né? Para todos. Mas, assim, nesse aspecto, a gente está tratando de forma objetiva de uma violência doméstica. Primeiro, que é importante, e assim, a pessoa que é vítima de violência doméstica, ela precisa de apoio. A família tem que entender, a sociedade tem que ajudar. A gente não pode simplesmente dizer, tá porque quer, aceitou a agressão porque quis. Eu acho que isso aí já é uma questão superada pela sociedade. Então, de início, ela tem que ter um apoio. Aconteceu o fato, o que ela tem que procurar? Um apoio. O primeiro apoio que ela vai receber é numa DDM, uma delegacia especializada. Nas DDMs, ela vai ter um atendimento que é majoritariamente feminino. Então, são mulheres que vão atender aquela pessoa, que vão orientá-la, que vão questionar se ela tem um local para ficar, se ela precisa de uma medida protetiva, se ela tem que ser encaminhada para fazer um exame de IML, se tem filhos, se existe ali alguma dependência financeira, econômica daquele companheiro, se ela vai requerer que aquele companheiro se afaste do lar, se além do afastamento do lar, outras medidas que afaste a convivência daquela pessoa que realizou inicialmente a agressão, para que se possa apurar. E não precisa ser só física, né? Pode ser a psicológica também, né? Também. A psicológica também bate, também. né? Porque muito... a violência, ela existe em diversas formas. Né? Não é só um soco no olho. Normalmente, o que a gente acompanha Isso é o mais visível, né? É o visível. Né? Salta aos olhos ali, você olha, a pessoa foi agredida. Sim. Mas às vezes ela está sofrendo uma violência emocional. Uma humilhação, né? Humilhação, constante. Tem uma dependência financeira, econômica, então ela é humilhada, né, desrespeitada, até pela condição de mulher. Então isso é muito importante, entender essa situação. Uma vez que isso foi constatado, o que ela vai precisar? Procurar a DDM, fazer o boletim de ocorrência, né? Aí a gente eu entendo que é até uma questão legislativa, vocês que são da segurança pública já entendem o que eu vou dizer, que é a desnecessidade da representação objetivamente. Sim. Porque passou a ser... Melhorou muito, né? Existem crimes nos quais você
é vítima, você faz um boletim de ocorrência, que nada mais é do que comunicar à autoridade policial de que aquele fato ocorreu, você está afirmando que ocorreu, e aí tem duas possibilidades. Ou eles registram de cara, no online, ou pode pedir algum esclarecimento. Sim. Né? Mas existem crimes que, uma vez que você comunica, você depende ainda de uma representação. Que quer dizer o quê? Quer dizer que, olha, eu quero que o Estado investigue. Exatamente. Eu quero que essa pessoa que cometeu tal fato seja responsabilizada. Que seja instaurado um inquérito policial, que ela seja ouvida, que eu tenha a oportunidade de arrolar as testemunhas que eu entendo necessárias para a comprovação desse fato, e ao final da persecução penal, sendo o caso de oferecimento de denúncia. Aí não vamos entrar nos detalhes todos, porque a pessoa fala. E essa parte mais agora técnico, né? melhorou. Não, teve uma grande melhora que é o seguinte: a mulher se sentia ameaçada pelo homem. Ela deixava de representar o boletim, agora não depende mais disso, né? Agora acabou com isso. Então você vai lá, você apresentou a ocorrência, acabou, vai ter um prosseguimento e não adianta ele ir lá ameaçar ou falar, não, retira, Aliás, acabou. Isso se vai ele for lá continuar. ameaçar, É pior ele ainda. já vai ter uma preventiva, né? Exatamente. Entendeu? vai perder a liberdade. 312 lá do Código Penal, ele já está sendo um obstáculo, né? Com ação de A testemunha, né? investigação, enfim. E mesmo assim, ainda tem, a gente acha, num país machista, que a gente sabe que o Brasil ainda tem os caboclos que vai lá ainda para tentar matar a mulher e mata a mulher, entendeu? Assim, acho que ainda tem, a Lei Maria da Penha, ela tem que ser ainda mais, sabe? É a mesma coisa do que eu falo da lei do zero álcool, né? Aquela coisa de você beber e você não vai poder dirigir. Eu acho que, exatamente, eu acho que tinha que ser tolerância zero mesmo. Tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem assunto, meu irmão, você vai ficar preso. Ou você usa o seu Uber pra você ir, você vai falar, mas só foi uma tacinha, foi não sei o quê, mas aquela 2, 3 tacinhas quando você mata um pai de família, não adianta depois mais procurar. Infelizmente, quem tem dinheiro deixa umas brechas há umas brechas que ficam na lei, que esse que é usado, né, doutor? Infelizmente. As famosas né? brechas, né? Que todo advogado é sempre visto, que o advogado só procura a brecha. Na minha concepção, não é realmente uma brecha. Eu acho que assim, a legislação, ela tá lá posta. Sim. Né? Numa análise jurídica, a gente tem o direito positivo. Sim. Significa o quê? Eu tenho uma norma que está escrito, aquela norma é a que vale. Dentro da norma, a gente tem exceção. E no Brasil, além da exceção, a gente tem a exceção da exceção. Então, assim, sempre cabe uma análise. Né? Olha, é cabível aqui uma prisão preventiva? A pessoa está dirigindo embriagada e se envolveu em um acidente. Vocês são da segurança pública, vocês sabem. Se a pessoa se evadir, o próprio Código de Trânsito já impõe ali a medida de prisão preventiva em função da fuga. Então, se você está errado, para e socorre. Exatamente. Porque a gente busca resguardar o que é a vida. A vida é o bem maior. O patrimônio a gente consegue recuperar. Né? Uma multa, um dano material a gente recupera. Agora a vida não. Perdeu. Perdeu. Mas agora só para a gente arrematar essa questão da Maria da Penha. Então a mulher ela precisa de apoio. Né? Então, de início, a gente tem o Estado, por meio da DDM, a polícia, a gente vai ter essa investigação. Em sendo o caso, né, se olha, ela realmente optou pelo término daquele relacionamento, a gente tem diversas decisões aí do STJ já decretando o divórcio, né, de forma positiva, né? Positiva ali, de bate-pronto. Né, o STJ tem existe controvérsia na legislação. Tem juiz que você entra, faz o pedido do divórcio. Se o juiz bateu na mulher, ele não vai aceitar muito bem isso, né? Mas vamos considerar aqui que a lei é aquela. Né? Ele vai fazer uma interpretação diversa. Eu acho que não tem que ser. A gente sabe. O que a gente espera é o quê? Que quando o STJ ele vai uniformizando, né, a interpretação da norma, que os magistrados de primeiro grau e segundo grau apliquem. Exatamente. Então a gente tem decisão aí de colega advogado que faz o peticionamento, pede ali o divórcio em caráter liminar. O juiz concede. Ou pode ser que ele requeira a intimação da outra parte. É meio anacrônico até, porque eu vou intimar, eu tô me divorciando. Não, eu não quero divorciar. Tá, mas e aí? Vai ter o divórcio de qualquer forma. Exatamente. E de forma objetiva vai acontecer o quê? Vai mandar averbar na certidão de casamento que tem um pouco término. importa, né? A anuência do outro. Pouco importa. Mas e aí? Uma vez que deu o pedido ou não, tá? Entrou com uma ação de divórcio ou não? Que aí você pode entrar para requerer o divórcio, requerer a efetiva partilha do patrimônio, e aí vai integrar lá o patrimônio constituído pelo casal, eventual saldo de FGTS, eventual, né, patrimônio que tenha sido constituído na consciência do casamento, claro, observado ali o regime de bens. E, tão importante quanto, em casos em que há filhos, a discussão dos filhos.
olha, eu vou ficar. Quem vai. A guarda normalmente é exercida de forma compartilhada, né? Raras exceções nas quais uma das partes não tem condição de exercer a guarda. A guarda é uma coisa. Agora, qual vai ser a residência da criança? Com quem ela vai residir? Então vai residir com a mãe, o pai vai gozar de visitas? Se tem uma situação de violência, essas visitas elas podem ser até assistidas. Ou por um terceiro, ou até no fórum, vai depender do que for arbitrado ali pelas partes. Mas, para a gente ter como, assim, sedimentado, a violência doméstica ela tem sido combatida pela sociedade. Eu acho que a gente tem evoluído, claro, tem muito a evoluir ainda, Roberto, mas a gente tem evoluído. A gente tem evoluído. E uma vez que essa pessoa está nessa situação de violência, ela vai tomar essas medidas e vai conseguir ali se resguardar e seguir em frente, né? E só para concluir, além de todas as medidas protetivas, tem também a questão tecnológica agora. Tem um aplicativo que você coloca lá o botão de segurança. Sim, então, quando ela Isso passa é a ser muito assistida, né? E as instituições também, né, Vilar? É. Elas entraram com um grande. A gente pode falar isso tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Civil Metropolitana, viaturas que estão ali já justamente para atender, especializadas em atender o público feminino que está sofrendo essa violência. Na aí, Guarda né? tem uma inspetoria de Maria da dedicação Penha. exclusiva para proteção. Mas são as mulheres que estão sob medida protetiva. Então, não é que a pessoa vai lá na unidade da Guarda, não. Ela é encaminhada pelo Poder Judiciário, né? pelo Poder Judiciário, pela promotoria, né? Que são a rede, né? Que assiste essas mulheres, né? E aí, assim, eu acho que o senhor falou tudo. Nós estamos no caminho certo. Precisa talvez de um pouquinho mais de energia por parte do poder público, né? De ampliar essa rede. Até para servir de prevenção para um agressor, né? Porque na segurança pública mais ou menos funciona assim. O ladrão chega lá, ele olha, tá tudo fácil, né? Então ele vai lá e vai praticar o delito. Eu acredito que o agressor, ele também vai enxergar dessa forma. Quando ele entender que a rede de proteção da mulher é uma rede ampla e que ele vai se dar mal, eu acho que ele tende a recolher um pouco, né, o ímpeto, né, da agressividade, né? Porque assim, né, se o cara não rasga dinheiro, né, e não come alguma determinadas coisas, ele vai pensar no que ele vai fazer, né? Eu falo isso até para um colega meu que é do litoral, não vou citar a cidade, estava tendo um problema muito, muito grave lá com o usuário de drogas lá, e uma facção criminosa estava tendo problema com venda lá, chegou para os caras e falou, ó, é para sair da rua. Saíram da rua. Então, assim, eles podem até ser considerados inimputáveis pela justiça, mas que esse movimento me deixou claro que quando você tem energia para fazer as coisas, você tem resultado. Eu penso que nesse quesito específico da violência doméstica, a hora que o governo verdadeiramente botar a mão dele para resolver, resolve. Né? Investimento. Vontade política. Porque você fica com medidas Porque paliativas, acho né? que já abre caminhos para isso, né? Porque quando o objetivo for outro, sim, saúde, educação. Educação é importante, né? O que eu não entendo aqui, quem está em Brasília, é que se eles fazem as leis, o judiciário vai cumprir. Acabou. O que eu não consigo ainda compreender é que tem lá deputados e senadores. Se eles fazem uma lei fechada e aquilo lá tá bem amarrada aquela lei, não tem mais o que fazer. Vai estar na lei e o judiciário tem que cumprir o que está amarrado na lei. Vai facilitar e não tem para onde correr. Agora, se você não faz a lei e deixa na mão do judiciário decidir, significa que o judiciário está falando que você é incapaz. A sua incapacidade como quem está legislando de fazer uma lei séria, concreta. Sensação de impunidade. Exatamente. Isso, essa é a pior. E vai. Só para arrematar essa questão que você pontua. Energia. O que acontece? O que a gente tem acompanhado aqui, pelo menos no estado de São Paulo, uma vez que se constata ali uma violência doméstica, em situação de flagrante, e a depender ali da gravidade, preventiva. Sim. E fica até se encerrar. Sim. E assim, o processo criminal, ora ele tramita rápido, ora não. Então você vai ter uma preventiva aí de 3, 4 meses. Algumas coisas no Brasil são quase que inevitáveis, né? O não pagador de pensão. Isso Esse daí vai pra cadeia. é complicado. Né? Não tem pra onde correr, né? Você pode dar uma bica de 6 bilhões de reais no INSS que, né, vai demorar um pouco para você visitar Mas se você não pagar a pensão, o sol você quadrado. vai. Agora, se você não pagar a pensão... Então, eu estou falando assim... Acho que é a única coisa que funciona. Mas é importante. Porque, assim,
se o pai não paga a pensão, o pai, a mãe, dependendo de quem tiver que pagar, né? O fato é que aquela criança que não tem culpa de nada da briga de pai e mãe, ela vai ser impactada, né? Então, isso está correto. Agora, o que eu digo, doutor, é como eu falo de ação preventiva. Então, ou seja, hoje nós temos uma unidade na guarda, né, da maior cidade do Brasil, que é a IDEMAS, que fica ali no centro. De lá partem as viaturas para atender as assistidas, né, em todos os lugares. No meu ponto de vista, é pouco. Porque assim, hoje a gente quase não vê viaturas da antissequestro, da Polícia Civil. Mas há um tempo atrás, para quem tem a barba um pouquinho mais branca do que a minha... Era uma coisa. Tá usando barba, né? Malandro, tirou a barba. Era um crime que Era um negócio aterrorizava São maluco. Paulo, né? Era um negócio maluco. Então, uma das principais unidades da Polícia Civil era a divisão de sequestro, né? Então, você teve uma redução desse crime e, obviamente, que aquela unidade foi enxugada e aí a polícia vai atender outras coisas. Mas também, de fato, porque também a lei pesou, né? Na hora que eles colocaram que era crime hediondo, que era 30 anos, então, é por isso que eu falo que o ladrão só vai temer quando a coisa ficar de verdade mais severa. É a mesma coisa que quando tiram um crime hediondo numa situação, é de menor, que eu acho que também isso tinha que mudar de uma característica muito... O de menor. O de menor pode tudo. Não, 16 anos não pode votar, então pode também, né? Não pode fazer filho, não pode... Ele também tem que responder criminalmente. Dá pra ver o sol ser quadrado já. Né? O sistema... E o sistema também, na parte de criminal, lá quando o cara fica lá no CDP, ele tinha que trabalhar. Bolsa presidiário, beleza, quer receber Bolsa presidiário? Então você vai lá, vai fazer cadeira escolar, você vai trabalhar para a comunidade, as presas vão fazer uniforme, porque aí o governo deixa de investir, comprar uniforme fora, e vai comprar uniforme lá feito pelas presas, ela vai se ressocializar, não é verdade? Ela vai aprender alguma coisa, isso tinha que ser lá, você não quer aprender, então você vai ficar na solitária, ela fica lá, uns 6, 7, 8 meses lá, trancado, aí quando você pensar em querer ajudar, igual os dois estão fazendo, a gente libera você disso aí. Se não, fica todo mundo lá, o cara pega o celular dele, liga pra fora, ameaça os outros dentro da cadeia. Telemarketing. Né? Aterroriza e o negócio entra. Né, faz o telemarketing. Advogados do crime, né, doutora? Advogados que, pelo amor de Deus, todo advogado tem direito de estar lá do outro lado e defendendo o cliente dele. Agora, se pactuar com um crime para virar garoto de recado dentro da penitenciária, a própria OAB prevê, né? Sim. Entendeu? Infelizmente hoje, mas o crime organizado hoje tem advogados pessoas que saíram também da periferia, que eles pagaram a faculdade de direito, eu vi isso aí mesmo. Isso é pra tudo, e eles bancam isso. O crime organizado cada vez fica mais organizado e parece que a sociedade cada vez fica mais, refém de uma coisa que poderia ser totalmente inversa, né? Colocada a favor nossa, para você não se sentir preso dentro de casa. Essa é a sensação de quem vive, acho que no país inteiro. É a falta da lei ser cumprida. Existe a lei, e ela é severa. Só que ela tem que ser executada de uma maneira muito mais dura. Você concorda? A senhora concorda também? Costa, eu posso só pedir um minutinho? Nós temos aqui os nossos apoiadores aqui, eu preciso passar. Eu queria, na verdade, a senhora falou que estava escrevendo um livro, ou o livro já está pronto, algo assim, né? Praticamente, sim. Então vamos passar nossos apoiadores aqui, a gente fala um pouquinho do livro, pode ser? É isso aí. Maravilha. Se você precisa transportar alguma coisa, transporte e logística a correta. Se você precisa de agilidade, confiança e transporte na sua carga, a resposta é a correta. Solução em transporte e logística com estrutura e pontualidade. Fala direto com a equipe lá no telefone 11 2951 9591 11 2951 9591 e resolve com quem entende do assunto. Agora, se você precisa transmitir a sua informação aqui na nossa amada Zona Norte, não tem nada melhor do que isso aqui, ó. Nosso ZN Mais Notícias, né? É o Beto aí, o idealizador desse projeto maravilhoso. Ele tá com quanto tempo já isso aí? O jornal já tem mais de 10 anos já, né? Já mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Tá pra quase beirando os 15 aí. É isso aí. E é o seguinte, quer transmitir informação, quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Zona Norte, é com o ZN Mais Notícias. Notícias, informação local atualizada, é com a nossa cara. Quer divulgar a sua marca? Mandar uma pauta? Manda um alô pro Beto lá. O telefone é o
3493-2920. 93493-2920. Tem também um aporte aí para quem quer melhorar sua situação financeira, quer buscar aí uma independência, quer empreender, quer ter acesso a um recurso de uma forma respeitosa, de uma forma pensada. Fala com a TMZ Personal Bank. Precisando de grana rápida para dar um respiro nos projetos, fala com a TMZ Personal Bank. Tá também na situação da empresa, tá capengando, Exatamente. precisa de uma assessoria empresarial, fala com o nosso amigo Tomasi, né? Exatamente. Ele vai resolver o problema, vai ver com outra visão a empresa, qual o suporte que tá precisando, né, Vilar? E o cara que tá duro, quer, né, pegar uma grana, tá precisando, né? Ou quer fazer um financiamento precisa da casa, comprar uma casa de dinheiro. Responsabilidade. Exatamente, ele vai te dar todas as condições, né, Vilar? Fácil, ó. O telefone é 11 9548-2470. 11 9548-2470. É prático, é rápido e é confiável. Vilar, para alugar o estúdio aqui, vai falar com o nosso homem da técnica Dutra e do comercial, Arthur Dutra, no telefone 93493-2920. 93493-2920. Aluga o estúdio aqui, faça seu programa de podcast, vai ter toda a assessoria, toda a parte aí de marketing digital pelo Arthur Dutra, e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Para você ser visto, tem que ser lembrado, você tem que ser visto. Faça seu podcast, vários nichos, né, que você pode seguir. A gente é clínico geral, nós recebemos todo mundo, né, Vilar? Exatamente, o espaço está aqui. Doutora, nós estávamos falando, né, nos bastidores desse livro que a senhora está escrevendo, né, que a senhora acabou de dizer que ainda não está pronto. Conta um pouquinho para a gente desse projeto que eu tenho certeza que vai ser mais um meio de informar as pessoas o melhor caminho do mundo jurídico, né? Então, esse livro foi pensado tanto para advogados que estão iniciando, que não têm a base, olha como que é o caminho, para qualquer pessoa leiga, assistentes sociais, enfim. Então, tem um linguajar sem tanto data vênia, né? Justamente. Sem o juridiquês. Justamente. Legal. Que a informação chegue a todos. Boa. De forma prática, mas de qualquer forma explica, né? Estou dizendo como que nasceu, de que forma, né? E vou trazendo de uma forma bem simplificada, de forma fácil de entender. Por que a Constituição, aí vai vindo, né, as normas infraconstitucionais, que são importantes para regular aquilo que está lá, né, na Constituição Federal. E aí eu falo também, explico, né, essa diferença do que seria o PBC, o LOAS, das assistências. Eu também falo também como que você vai, né, atualizar o CAD único, como acessar o CRAS, algumas dicas práticas, porque às vezes você colocando também, né, olha, umas dicas como que foi resolvido também, ajuda muito a pessoa a entender. Alguém passou a dificuldade e a senhora agora está explicando o caminho, né? Tem umas pedras ali, você consegue dar uma desviada, né? Para ficar um pouco menos árduo, né? Doutora, uma parte que ficou ainda para fora do que a senhora comentou, que seria a constatação de quando tem um empréstimo não contratado, a instituição financeira aí, ela pode ser responsabilizada judicialmente por isso, por dados vazados, e o judiciário, nesses casos de empréstimos fraudulentos, quais são as medidas que estão sendo tomadas referente a tudo isso aí? Aí, só para finalizar, até que eu estava falando do livro, inclusive tem lá umas práticas também, que seria modelos práticos, né, para você entrar com recurso, ou entrar com pedido, né? E também tem alguns modelos também de peças judiciais, inclusive com alguns fundamentos, né, atuais, alguns julgamentos, inclusive da flexibilização, né, daquela questão da pessoa que tem uma renda diferenciada e não consegue o acesso porque está acima da renda per capita permitida de 1/4. Então, bem bacana. Mas, Sim. com certeza, quando estiver prontos, vocês vão ficar sabendo. Legal. Manda pra gente aí. Todas as dicas de tudo que pode ser feito, toda nessa área vai estar nesse livro. Sim, de forma bem simplificada, para que, que acredito que uma linguagem simples e com algumas práticas, né, para que todos possam acessar
e abrir as portas, né? Sim, quando, Sim. quando o livro sair, vem para cá para a gente fazer outra entrevista. Com né? certeza, Sim, com Vai, certeza. vamos E aí eu somar. vou até deixar agora em relação a essas questões que são recorrentes e está cada vez assim, a gente fica até meio surpresos, né, assim, com a questão, né, de famílias que estão desesperados porque tem tantos estelionatários conseguindo acessar os dados bancários de pessoas, principalmente os idosos, que até mesmo o Dr. Jefferson, né, vai apontar essa parte. Ah, sim. Vamos lá. Acho que é algo que o Dr. Christopher ia tratar no bloco anterior, né? Acabou passando, acho que o assunto foi fluindo. Sim. Mas só para a gente arrematar e deixar esse ponto assim bem claro, né? Para a audiência e para todos. O que acontece, Vilar? Uma vez que a gente tem aqui dois aspectos, né? Acho que o primeiro é o esclarecimento do Dr. André, no que concerne aí a possibilidade, né, do deferimento desse benefício previdenciário. Mas assim, a pessoa, depois que ela tem o deferimento do benefício previdenciário, ela passa a ter problemas que antes ela não tinha. Sim. Ela não tinha ali aposentadoria, não tinha um rendimento mensal, né? E aí o que acontece? Infelizmente, não é raro clientes que têm sofrido golpes. Então, as pessoas, de alguma forma, de meio ardiloso, seja o que a gente chama no direito de fortuito interno, que é quando alguém que está dentro da instituição, ele fornece os dados a terceiros, a empresas aí que, em tese, seriam empresas que realizam esses empréstimos consignados, mas de forma fraudulenta, eles acabam realizando empréstimos. Sim. O que acontece normalmente? A pessoa está aposentada, o telefone toca. Olha, o banco fez um depósito na sua conta, mas é um depósito errado. Você precisa devolver esse valor aí para o banco, porque senão vai ser descontado do seu benefício. E a pessoa vai lá, realiza o pagamento do boleto, que o fraudador encaminha. Sim. Passado 90 dias, que normalmente é o prazo que tem início ali os débitos mensais do valor da parcela do empréstimo, ela é surpreendida com aquele depósito. O que é necessário ser feito? Entrar com o judiciário, porque o INSS vai dizer o seguinte, olha, não fui eu apenas autorizei, é uma financeira, você tem que procurar a financeira. Então aí, normalmente se faz o quê? Entra com a medida judicial, se pede uma liminar para imediata determinação de suspensão, né, bloqueio daqueles pagamentos para que a pessoa não seja prejudicada e se busca comprovar, dentro do processo, que aquele é um empréstimo fraudulento, para que a pessoa não tenha que arcar com aqueles valores. Sim. Isso aí é o que tem acontecido. Mas, além disso, um caso até recente, eu conversei com a doutora André um tempo atrás, uma cliente foi até o escritório, teve um problema de empréstimo aí com uma instituição financeira, nós resolvemos para ela a situação, ela foi indenizada, fizemos a audiência lá de conciliação, que também é um aspecto importante. Sim. Passados 60 dias, ela, olha, eu tô com esse boleto, porque estão cobrando esse cheque aqui, que é de 2001. Falei, olha, isso aqui é uma fraude. 3 dias depois, ela volta no escritório desesperada, porque tinham dado um desconto, era acho que 12 mil, e ela ia pagar só 5 mil para acabar com o débito. Que bom, né? Que bom. E eu dizendo para ela, olha, isso é um golpe, isso é uma fraude. Ela estava desesperada. Ela estava desesperada. Mas, assim, os fraudadores, eles têm uma lábia, uma condição, e aí eles colocam na pessoa aquela questão da urgência. Sim. Olha, é agora, vai ser o desconto, senão a gente vai bloquear suas contas, senão vai ser isso, senão vai ser aquilo. E a pessoa, ela se sente fragilizada. E normalmente são pessoas idosas. Porque se você chega numa pessoa que tem mais idade e fala seu CPF é tal, seu RG é tal, você mora em tal lugar, seu telefone é tal, ela entende que aqueles dados ali é só o banco que tem. Sim. Mas na verdade tá na internet, né? Tá na internet, infelizmente. Então, assim, as pessoas, né, que têm esse Eu recebi do Banco do Brasil. Era o telefone meu cadastrado da agência do Banco do Brasil, que é um telefone padrão lá. Veio um número do telefone lá pra mim, Banco do Brasil e tal. Então, depois, aí que eu fiz, né? A pessoa ligou, olha, é automático, não. Ó, tem uma transação assim, assado, pá, desliguei o telefone. Aí abri o aplicativo, entrei em contato pelo aplicativo com a minha gerência e aí falou, não, isso é golpe. Né? Então, assim, acho que a grande informação para as pessoas é desconfie. Então, chegou essa informação, né? Que desconto maravilhoso. Desconfie. E outra, né, Vilar? Eu acho que tem uma coisa de conversar dos filhos, né? Noras, genros. Trazer o idoso, né?
faz parte do seu pai, sua mãe, sogra, sogro, para perto de você. E que, que ele se sinta confortável O diálogo nisso aí de é conversar. importantíssimo, De né, repente, de uma ligação dessa, o que eu faço? Ó, só um minuto. Ah, que nem aquela coisa, aquele golpe. Não, você só tô com a sua filha, não sei o que. Não, para. Desliga lá, desliga tudo. Alô, filha, não sei o que, sabe? Você tem que conseguir entrar que são gerações diferentes, seu pai foi criado de uma maneira diferente. Hoje, acesso, né? O acesso à informação Mas é sabe o muito que nós rápido. estamos fazendo no escritório? A gente está linkando para todas as pessoas, principalmente que vamos, né? Estou avaliando, a pessoa vai se aposentar, eu explico já de antemão. Olha, Você vai a ser senhora bombardeado. vai ter que- já explico. E se ligarem para a senhora ou para o senhor, não é para passar os dados. Se o senhor tiver dúvida, venha até aqui. Se caso não tiver algum familiar, pode vir aqui, ou liga para um advogado, ou uma pessoa de confiança, ou um sobrinho. Mas olha, não passe os dados pessoais. Tá no celular, porque eles gostam de mexer no celular. Sim. Exemplo, a minha mãe fica o dia inteiro no Facebook, ela sabe tudo. Aí você é a primeira pessoa lá curtir é a mãe, né? Sim. E aí eu sempre falo para ela assim, mãe, você tem que tomar cuidado para você não... Às vezes as pessoas enviam várias coisas pro seu WhatsApp. Tô viajando, aí tá a casa vazia, Não, aí o link. ladrão fala, olha, exatamente. tem uma casa vazia, sabe? Mas ela não tá fazendo isso pela maldade. Exatamente. Ela tá fazendo isso aí porque a inocência dela, o mundo que ela foi criada, a maneira que ela foi criada lá atrás, ela é muito diferenciada. E às vezes, nós, hoje, pecamos de não ter essa proximidade de conseguir ter paciência e dar informação para eles, sabe? Então até os netos de não ter paciência de chegar lá e falar, ô vô, ó, se tiver qualquer problema, liga para mim que eu vejo pra senhora. Mas É não atende muito ninguém. óbvio pra gente, Sim, mas não é pra não eles. é pra eles. Aí o cara chega em casa hoje, tá vendo um novo golpe lá, chega em casa hoje, olha, tô chegando presente pra senhora aqui, só que eu tenho que mandar, tem que tirar uma foto. Olha, tá lá, identificação dela, visual tá ali, né? Da pessoa. Aí vai lá, não, a senhora só tem que pagar o frete aqui, põe um cartãozinho da senhora aqui. Ou no banco a gente cai, você vê pessoas caindo ainda na fraude, tá no caixa eletrônico, eu troco o cartão, levo o dinheiro. Sim. Aquele golpe mais antigo de São Paulo, o jogo da bolinha. Ouviu? Não, o lavador de carro da loja aqui de um amigo meu. Por incrível que pareça, em Santana tem É ainda. verdade, chegou, não, juro por Deus, Na chegou. Lapa também, na Lapa tem. Chegou, ele falou assim, o Roberto, eu fui comprar uma chuteira no centro da cidade, cheguei lá, eu vi lá, pô, os caras mexendo nas bolinhas, aqueles negocinhos. Quando eu fui ver, ele perdeu o dinheiro da chuteira todo dia, voltou sem chuteira, ainda sacaneado, sabe? E esse feijão aí não vai subir, fica tranquilo. Não, tá de sacanagem, não. Vendeu sabe? a vaca, pegou o feijão, perdeu. Aí não, é o golpe mais antigo que tem em São Paulo, mas por quê? Porque existem pessoas inocentes que caem nesse golpe. Sempre vai ter alguém querer tirar vantagem da outra pessoa. E nessa vantagem, essa de falar assim, eu sou mais esperto, Sim. a casa cai. O cara comprar um videogame no centro também. Aí o cara pega o quê? A carcaça do videogame, põe o sabão em pedra, põe o peso certo, ele te mostra funcionando, naquela que ele vai colocar na caixa, pera que eu tô pegando pra você. Um videogame que custa 7 mil, 6 mil, você vai pagar 2 mil aonde? Sabe? Então o olho grande não entra na China. É o que eu falo, o olho grande não entra na China. Aquele que quer tirar vantagem, a hora a casa cai, entendeu? Tô errado, doutor? Mas essa questão, toda proposta muito vantajosa. Tem alguma coisa errada. Desconfie. Desconfie. Mas assim, Roberto, lá no escritório a gente tem cliente para todo gosto. Qualquer golpe que você falar aqui, eu tenho. Tem o cliente que foi lá, fez um exame, aí olha, o hospital tá te encaminhando aqui o resultado do exame, só paga o motoboy. Aí ele passa, ele tá com a maquininha fraudada já. Olha, não passou. Tenta de novo. Não passou, tenta de novo. Bloqueado. Ah, não, deixa pra lá. Quando ele vai ver, tá lá com 7, 10, 14. E para a conta dele, né? No crédito. Passa lá. E assim, isso é uma fraude. Sim. Você é uma vítima. O que as pessoas que sofrem esse tipo de fraude têm que fazer? Primeiramente, procurar a delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Sem dúvida. Narrar no boletim de ocorrência os fatos da forma que exatamente aconteceram, pedir que conste no boletim de ocorrência o número do cartão, o número da conta, porque às vezes o policial tá lá fazendo o trabalho dele na correria, acaba narrando os fatos e o nome da pessoa apenas. Quando você vai judicializar, o juiz fala assim, emende a inicial para especificar a conta que foi fraude, o cartão, enfim, fazer um boletim de ocorrência detalhado, entrar com uma ação e, uma vez que essa é uma relação de consumo, requerer que o judiciário reconheça a fraude para que ele não seja obrigado a pagar aquele valor. Sim. Mas isso vai depender de uma representação por advogados que tenham competência, que atuem na área e tenham condições de representá-lo. Olha a dica.
Olha aí. Isso é o mais importante. É a mesma coisa dos crimes cibernéticos. Eu acho que tinha que ter uma lei realmente mais pesada para esse tipo de crime, porque a gente continua vendo no Facebook, né, no Instagram, em todas as redes sociais, gente aplicando golpes. E quem tem que ser responsabilizado? A plataforma. Porque a plataforma também é responsável, ela tem a participação disso. Porque ela tá ali. É que eu acho ela que isso tem aí que, ela tem que fiscalizar. É um fenômeno mundial, sabe? Sim. Porque tem uma série de televisão que eu acompanho, chama Blue Bloods, né? E fala da polícia de Nova York. E tem um episódio que fala justamente de golpes praticados contra idosos, né? Através de internet. Então eu acho que sim, você vê, né, os Estados Unidos é um país que tem, né, o informe de que a legislação lá é bastante rígida. Mesmo assim, existem pessoas idosas, pessoas que não conviveram com a tecnologia e são tão vulneráveis quanto nós aqui, né? Então eu acho que isso é um fenômeno mundial, né? Vai ser Mas isso uma é cruzada para importante. resolver, né? Por isso que nós fazemos a nossa parte, de ajudar, Sim. passar informação, o que vai acontecer. Possivelmente não vai clicar em qualquer coisa no seu celular, que também já sai um Exatamente. pouco Exatamente. da nossa parte técnica. Somente link, né? Mas a gente acaba linkando justamente para que a pessoa saia do escritório sabendo e se resguardar, né? Exatamente. Porque fica caro, gente. E existe né, a a pessoa- delegacia de crimes cibernéticos, tá? Ela fica ali onde tem o DHPP, na Brigadeiro Tobias ali, ela tem uma delegacia de crimes cibernéticos. Então, procure a delegacia especializada, faça seu boletim de ocorrência. Sim, Entendeu? e dependendo do caso, analisar, inclusive, dependendo que for um golpe com o Pix, dependendo, dá para você conseguir rever, né? Sim. Agora a gente já tem regulamentação do Banco Central para você. Claro, o Estado ele facilitou a vida de todos com o Pix. Sim. Isso é uma realidade, né? Mas assim, uma vez que nós temos problemas, fraudes, ele tem que também ter os mecanismos. O Banco Central tem divulgado diversos provimentos, nos quais você vai conseguir requerer a restituição daquele valor do Pix. Mas, assim, são detalhes que você precisa consultar lá no site do Banco Central para obter essas informações. No que diz respeito também, né, doutora, retomando, aos benefícios previdenciários, que é importante. A gente tem falado muito sobre como obtê-los, mas também é importante falar sobre a segurança, as medidas que a gente tem que adotar. Uma importante que eu vou fazer questão de reiterar é o acesso ao portal do meu INSS e o bloqueio da possibilidade de realização de empréstimo consignado. Mesmo que o fraudador tenha seu acesso aos dados bancários, ele não vai conseguir fazer porque no portal do INSS está bloqueado. E o portal do INSS, o importante é que a pessoa tenha aquela conta com nível do ouro, né? E se não conseguir acessar, vamos levar em conta, né, os idosos que não conseguem, não sabem mexer, né, no celular, ou enfim, não tem. Liga no 135, que ele já consegue. E tem outra dica. Se você tá. Toda pessoa tem direito de procurar o seu gerente e colocar lá. Qualquer transferência acima disso, só com você ligando para mim com a minha autorização. Então, você pode, tem várias maneiras na sua. Mas isso do INSS é o bloqueio. Não, mas eu estou dizendo até na questão bancária. Na questão bancária. Do sim, Pix, sim. você pode colocar o valor, o Porque ela vai limite, ter o valor de transferência. um valor, um patamar. Um patamar. Tem alguma coisa estranha, eles vão ligar. Até aquele Exatamente. cliente estava comentando sobre isso. É igual, né? você, Que o é igual banco- você andar com seu cartão de crédito que você faz compra e tal, e você pegar, por exemplo, um cartão digital e que você coloca lá R$500. Então, se alguém se você sofrer qualquer tipo de crime lá, você tem R$500, R$300. Só que aqui, como eu já sofri, eu já fui roubado, então, ladrão, você só tem 300, 500, porque o resto fica tudo na minha casa. Então não Tá vai ter, treinado. sabe? É a mesma coisa do celular. Se você andar com o outro celular e só com aquele cartãozinho seu que você tem lá, o restante você deixa na sua casa. Porque o que tem as suas informações que tem lá, você que é o seu melhor celular, você pode estar deixando em outro lugar. Vai levar. Se o ladrão chegou, você dá o step pra ele, que ele não vai se virar com aquele step. Carcaça de iPhone. Aí você leva lá, dá o step pra ele, e o outro você vai ficar guardado com você, que ele não vai te pegar. Se ele já pegou um, ele não vai levar o outro, entendeu? Então, mas essa informação do consignado bloquear, ela é excelente muito, também. exatamente, Porque muito tem importante. muitos bancos aí fazendo consignados, às vezes tem, né, com irmãos vista lá. grossa, né? Justamente. Que normalmente não é o banco em si. Normalmente o que a gente tem apurado é O agenciador, né? aquela agência pequenininha É o agenciador. que tá lá na linha de frente, Tem outro nome. né? isso Que aí. leva lá o Representante. O que caixa já virou um vendedor. Chega lá, o cara quer dar seguro de vida, seguro não sei o quê. Aí o caixa falou, tem que conseguir metas. Eu falei, caramba, eu pensei que o caixa era só pra pagar a conta, né? Receber e você sacar. Não, ele virou um vendedor agora.
Mas essa questão da transação atípica, inclusive, é um dos fundamentos que tem garantido aos consumidores o ressarcimento dos valores, como o Roberto bem apontou. É um valor atípico. Olha, num dos casos que nós atuamos, olha, o cliente nunca fez um pagamento de 12 mil reais. Eu juntei extrato dos últimos 5 anos. Olha, ele nunca comprou 12 mil reais no crédito. A maior transação foi R$1.000. Cabia o gerente isso tem aqui perguntado para ele, né? totalmente atípico. Então, se o banco não bloqueou de imediato, é uma falha do banco. Sim. Então, a gente busca Consegue, né? discutir isso, né? Para uma ser transação ressarcido. Para ser ressarcido. A outra dica também, linkando, é que vamos supor que você está na dúvida. Eu não sei se eu fiz esse consignado, porque às vezes não lembram mesmo. Mas você fez, a senhora fez, o senhor fez. Eu não lembro, eu fiz alguns. Aí entra também lá no aplicativo, né, no meu INSS, ou se tiver dúvida, ou se tiver assim, não consigo acessar, enfim. Liga no 35 e agenda, vai lá na Previdência Social e pede para eles o extrato. Lá vai até o extrato, e ele tem que ter lá, né, o contrato, o número do contrato, o valor, qual foi a instituição Tudo na bancária, íntegra, né? está tudo lá. Se não tiver lá, não desconheço, já tem aí também provas para entrar com ação, né, judicial, Sim. porque, olha, desconheço, e lá vai ter que ter seus documentos. Se for o quê? Né, dependendo do que for, não, mas esse documento não é meu. É de uma terceira pessoa. Então, lá vai ter elementos também para você também entregar para o Juntar provas, né? advogado poder trabalhar na sua defesa. Sim. Isso é uma dica boa. Lembre da fundação? Exatamente. É isso aí. Vilar, nós 2 horas de programa e mais um pouquinho. Aqui tem. Passou aqui, rápido, papo aqui tem bom, papo né? para 3 dias. 3 dias de programa. Mas vamos fazer, logo mais, vamos fazer aí Mas né, infelizmente, vamos né? voltar de novo aí com o Senão pessoal não entro, do direito senão eu aqui. não entro no avião, Costa. Não, bacana. O Vilar tá indo agora para os States, né, meu? Preciso entrar no avião. Doutora, suas considerações finais. Um prazer receber a senhora no Pod Norte, com toda a sua equipe. Vilar, o Vilar vai falar também, né? Pessoal, siga a Pod Norte, compartilhe Pod Norte. Vamos dar as considerações finais aqui. Doutora, por favor. Então, olha, agradeço, é uma satisfação, uma honra estar aqui, né? Agradeço o convite. E é muito bom, né, esse espaço que vocês estão dando que são pequenas dicas que às vezes pode transformar a vida de uma pessoa. Espero ajudá-los. E o que precisar, estaremos de prontidão. Fale como é que as pessoas acham a senhora no escritório, rede social, telefone do seu escritório, por favor. Sim, quer passar, doutor? Bom, vou aproveitar então o gancho, né, para a gente agradecer ao Roberto e ao Vilar pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui, contribuindo, né, com sua audiência, esclarecendo, talvez até de forma um pouco superficial, mas o importante é a informação chegar. Sim. Porque assim, a gente sabe que a partir do momento que uma pessoa tem ciência de que existe um direito, ela vai procurar a satisfação daquele direito. Então, nosso escritório é o Fernandes e Ramires Advogados Associados. Nossa sede é no Jardim Campo Limpo. A gente pode encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fernandes e Ramires Advogados Associados, Dr. Christopher Ramires.adv. No meu caso, o meu perfil ele é único, então eu não coloquei o .adv. Entendi. Jefferson Borges Rodrigues, vocês nos encontram nas redes sociais. E a gente vai estar à disposição, né, sempre pronto a colaborar e ajudar todos os que precisam, fornecendo essas informações jurídicas, mas no intuito de colaborar com toda a sociedade. É isso aí. Eu vou só complementar. Eu tenho um site que, para quem quiser, né, mais outras dicas, que eu sempre estou publicando lá. Inclusive também para profissionais do posto de gasolina, frentistas. Eu tenho até uma publicação lá bacana também, que eu faço também muito a aposentadoria, né? Categorias, né, que está exposto agora, agente químico, físico, salubridade. biológico. Isso. Mas pode entrar no meu site, que é Andréa Fernandes Santana Ramires, que lá tem todas as redes sociais, tudo direitinho. E também entrar em contato no escritório, que é o telefone o 11 5842 5097. Repita. Exatamente. 11 5842 5097. Isso aí. Muito obrigado. E aqui eu tenho os nossos recados. Recado número 1. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Porque a hora que nós atingirmos os nossos 1000 inscritos,
Você vai concorrer a essa camiseta aqui do Pod Norte, que é a frente dela, que é a traseira dela, camiseta de qualidade da Decathlon, tá? Vai concorrer aqui, ó, a nossa camiseta. Vilar, Diga. eu vou pedir até pro Arthur mudar a câmera aqui, só também pro doutor dar as considerações finais dele aqui, né? Isso, só para mudar a câmera pro Vilar, enquanto o Vilar vai falando aqui um pouquinho do estúdio. E falando pra gente que para você acessar aqui ao Pod Norte e ter todos esses benefícios, você tem que estar inscrito no canal, Exato. né? Seguir a gente e Comenta, compartilha. comente, compartilhe, Deixa lá o joinha. o joinha. Doutor, só pro doutor lá, por favor, obrigado. Doutor Christopher se despedir aqui de Doutor nós. Christopher, por favor, dá suas considerações finais. Que ao vivo é assim, né? Vamos lá, vamos, né? Vamos fazendo as coisas. Novamente, agradeço a oportunidade que vocês disponibilizaram para a gente estar discorrendo de assuntos de extrema relevância aqui. E é isso, precisando da gente, a doutora já passou os contatos, a gente pode esclarecer muito mais assuntos do que discutimos aqui. Sim. E, novamente, foi uma honra estar aqui. Nós é que agradecemos Ó, a oportunidade. parabéns pela. A gente vê o brilho no olho dele também de falar da coisa da família, de seguir os passos da mãe, da família. Parabéns a vocês, doutor Jefferson. Sejam bem-vindos, Agradecemos. tá? Vamos fazer E, assim, uma nova. O Dr. Jefferson, assim como eu na família dele, virou agregado já. É isso aí. Então, mas assim, Boa. é isso que soma valores, né? Exato. É isso. Eu falo isso pro meu filho Arthur e pro meu filho Bruno, que quanto mais a gente tá caminhando com pessoas de bem e fazendo a coisa certa, seu mundo ele vai ter um universo muito maior para você seguir, cara. Parabéns Com mesmo. certeza. Sigam pessoas e pela sua mãe também, pela simplicidade, né? É E que assim, o que a gente planta, a gente colhe. com certeza. A gente plantando trabalho, honestidade, lealdade, a gente tem muito a colher de positivo. E eu convido, doutora, a que faça parte dos nossos projetos também. Seja Sim, bem-vinda, tá? Com certeza. O escritório e vai estar de portas sempre abertas com outros assuntos que vocês falaram. Não, Roberto, a gente pode falar de outras coisas? Vamos marcar de novo o retorno de espaço tá vocês. aqui. Quando sair o livro da senhora também vai ser uma grande Sim. honra recebê-lo aqui também. Certo, Com Vilar? certeza, É vamos isso ficar aí. sabendo. Eu ficaria muito feliz quando vocês forem discutir alguma coisa a respeito de armamento, legítima defesa. Opa, Tô com vocês. pode ter certeza. Fechado, vai. Vamos marcar essa agenda aí, tá o povo bom? do armamento tá escalado aqui. Tá certo? Só o momento certo aí vão Eu entrar. via na faculdade as brigas que eu arrumava por causa disso. E se, Cheguei até em Brasília. e se você tiver outro situação. parceiro seu também, que se vocês quiserem, depois doutores, quiserem passar para nós outras pessoas que também tenham essa mesma vontade de passar conhecimento, outras empresas e tudo mais, clientes de vocês que queiram participar para mostrar para as pessoas e dar essa informação, Sim, por com favor, certeza. indique pra gente que vai ser uma honra também trazer, tá bom? É isso aí. Pode deixar sim. Acho que agradecemos assim esse convite. Foi uma satisfação e uma honra. Obrigado. Tá bom? É isso aí. Pessoal, um excelente sábado, um maravilhoso final de semana para todo mundo, né? Abençoado aí e que nos vemos no próximo No Pod próximo Norte. programa, Pode Norte. Obrigado, Tchau, Arthur até Dutra. mais. Tudo É até. isso aí, Arthur. Obrigado. Valeu. Fiquem com Deus.